Salve, turma! Estamos aqui mais uma vez no Papo de Cegonheiro, esse projeto do Cimoceng, o Sindicato dos Motoristas Cegonheiros de Minas Gerais, nas eleições de 2024, dando voz e vez para todos os candidatos da nossa amada Betim, né? Que a gente fala com muita gente e eu falo um pouquinho para vocês de Betim, gente. Esse polo industrial, uma cidade maravilhosa que abriga aqui muita gente, muita empresa. E a gente está trazendo os candidatos aqui para a gente conhecer melhor. Dessa vez está aqui conosco aqui Pedro Betinense, esse jovem que vai nos apresentar aqui e falar um pouco da história dele, dos projetos dele aqui para nós aqui. Vamos começar com o Pedro, depois eu vou apresentar a mesa toda, que hoje nós estamos recheados de gente aqui. Primeiro, Pedro, obrigado por atender nós, obrigado pela gentileza de ter vindo aqui no Papo de Cegonheiro. Tica, eu te agradeço a oportunidade, Gustavo, o Bira que está nos acompanhando, meu vice-prefeito. O único vice-prefeito que está acrescentando aqui na cidade é meu, tá? Os outros são tudo impostos. Sabe casamento amarrado? Isso aqui não. Aqui é porque a gente é amigo mesmo, parceiro há muitos anos. Te agradeço a oportunidade e vamos fazer uma conversa bacana. Vamos bater um papo legal aqui, que bom. Vou falar com o Bira também, vice-candidato, todos dois do Mobiliza. A gente quer falar muito com vocês explicar um pouquinho mais da sua campanha, do partido e como é que você está, Bira. Obrigado pela gentileza, viu? Ótimo, quero agradecer a vocês, toda a equipe aqui, né, do podcast. E aqui é uma amizade aqui realmente, que a gente de muitos anos, eu tenho honra e orgulho de fazer parte desse projeto, não só pelo Pedro, como todos os betinenses que estão envolvidos no projeto, que é um projeto que Betim vai conhecer cada vez mais e vai entender o porquê que esse projeto é grande. Que legal, gente. Você está vendo aí, né? Aquela velha história. Curte, compartilha, comenta. E eu dou ao meu lado aqui, meu parceiro, nosso advogado do sindicato, Gustavo. Gustavo, eu ouso dizer aqui que eu vi os caras se cumprimentando pelo menos 2 vezes. Quando a gente vê isso na televisão, vê os casais assim, tem uma fala que diz assim, ó, eu quero o mesmo que ele. Pelo menos. Boa tarde. Os caras vêm combinados de rosa, velho. Eu tô falando, nós vamos combinar look de novo. De novo. Vai parecer mais charmoso, mais entrosado, mais próximo. Corte de cabelo também. Corte de cabelo. É isso aí. O Tico vai deixar a barba crescer. Ótimo. Gente, vamos lá. Pedro, primeiro eu quero te conhecer. Da onde você é, da onde você vem. E me fala um pouquinho mais de você, Pedro. Tica, eu nasci em BH e logo cedo já vim para Betim, morar em Betim. Minha família tinha muita dificuldade financeira lá na região do Barreiro, onde morava. E nós viemos para cá, para o Filadélfia. Fiquei muitos anos morando no Filadélfia. Até meus 14 anos morei lá e depois minha vida foi cigana em Betim. Mudei para Angola, ali em Niterói, Bueno Franco, Nossa Senhora de Fátima, para o Horto, agora estou no Ingá. Aqui eu já andei. Andou, Betim, né? Já. E como é que você chegou na política, Pedro? Foi uma situação muito natural. Eu sou uma pessoa revoltada, assim. A minha vida é ser revoltado. E meu pai, que inclusive é o elo de ligação entre eu e o Bira, sempre foi envolvido com a cultura. Meu pai tem uma associação de artistas na cidade, que é uma associação estadual, que acompanha a arte. Sempre esteve em muitas brigas defendendo a política cultural. A vida inteira, por querer mesmo a melhoria da cultura da cidade, do estado. E eu fui sempre acompanhando os debates, sempre acompanhando. E o sentimento de querer mudar a vida das pessoas foi nascendo assim como eu fui crescendo também. Foi crescendo dentro de mim, esse sentimento. E à medida que eu fui crescendo e vivendo as situações, eu falei, gente, meu pai está sempre de uma área brigando, reivindicando. Eu vou para o lado que fornece, o lado que fornece as oportunidades, que consegue escolher para onde vai o orçamento. É na política. Se eu vou fazer espetáculo para 12, 13 pessoas, às vezes pode mudar uma vida, 2 vidas, e quando a gente muda uma vida, a gente muda o mundo, né? Mas através do poder público, você muda uma cidade inteira, você muda o estado inteiro, você muda o país inteiro, e por isso que eu resolvi ir para o outro lado. Eu nunca fui candidato, nunca candidatei absolutamente nada. E eu sou candidato hoje porque eu acredito que a cidade de Betim necessita da nossa candidatura, necessita da nossa gestão. Nós temos condições de governar, nós temos força para isso, temos inteligência para isso, nós temos todo um suporte
que a cidade precisa hoje. E não acredito que os meus adversários tenham essas qualidades e essas condições. Talvez a gente nem seria candidato se a gente pudesse encontrar essas condições neles. E aí, quando a gente vai para a política, eu fui para ajudar as pessoas que eu achava que tinham condições também. Então, assim, desde cedo, eu ajudei campanha de vereadores, campanha de prefeito, eu ajudei o Vitória em 2016, participei ativamente da campanha dele, inclusive uma das pessoas que me convenceram a fazer isso foi o Bira. Não participei da gestão dele, mas não me arrependo do voto, acho que foi uma gestão muito boa o primeiro mandato do Vitória. Foi uma gestão estruturante que a cidade necessitava, principalmente por termos, no mínimo, 2 mandatos anteriores ali, um pouco precários, né? Teve um déficit muito grande na cidade. Eu acho que ele ajeitou a casinha. E esse segundo mandato dele já não foi tão legal. Acho que a briga pelo poder entre as pessoas que estão em volta dele atrapalhou a governança, atrapalhou a gestão pública. E a política, eu acho que ela não pode misturar com a gestão pública. E isso aconteceu na cidade. A perspectiva de poder entre as pessoas ao lado dele foi minando a gestão pública, né? Aí acontece o que está acontecendo hoje. Hoje, mais cedo, eu estava lá na UBS da Vila Recreio, porque não estava atendendo as pessoas para dar remédio para eles. Eles abrem às 7, fecham às 10, dá 20 fichas para a comunidade. Se você não conseguiu a ficha, pode ir embora para casa. Entrevistei pessoas, estive com pessoas lá que elas chegaram às 6h15 e não conseguiram o remédio. E ela saiu às 10h20, ficou 4 horas esperando e não conseguiu o remédio. Ô Pedro, apesar, né, de eu estar aqui maravilhado, assim, eu estou espantado. Você é muito novo para ter toda essa inquietude. Né? E você disse assim que seu pai é a sua primeira referência, é isso mesmo? Não? Sim. Né? E aí, cara, como é que vê? Porque você servir é maravilhoso, né? Eu acho que é quase que um dom fraterno, você querer acolher e tudo mais. Mas eu não entendo assim, quando você diz que criou em você uma revolta, uma indignação, vem a partir de quando? Quando que você descobriu isso? Qual idade que você tinha? E que você tem hoje, cara? Eu tô curioso. Eu acho que todo mundo tinha que ser revoltado, todo mundo tinha que se indignar. A sua geração não, cara. A sua geração é mais branda. Mas não é porque a vida foi pior antes, e eu tenho essa opinião, Sim. Que as coisas não são ruins agora, não tenho que melhorar. Você liga a televisão, você vai ver uma série de situações e fala assim, não pode continuar assim. Na política você vê uma série de situações e fala assim, não pode acontecer isso. E eu posso listar 1000 motivos para me fazer ser indignado, e assim como você, e todo mundo. A gente está aqui no sindicato aqui de cegonheiros. Aí vou pensar nas estradas. Nós somos um estado que tem mais malha rodoviária no país e ao nível das estradas que a gente tem. Então eu vou entrar dentro se eu entrar dentro do caminhão, eu falo assim, gente, já estou revoltado. Porque essa estrada que eu vou pegar aqui é terrível. Então eu acho que esse sentimento tem que ser nosso, assim. Desde criança mesmo. Por que a gente não tem condições de esportivas? Por que a gente não tem condições culturais, de lazer, assim como um menino nos Estados Unidos tem? Porque lá tem um clube de música, um clube de teatro nas escolas, aqui não tem. Porque eles vão disputar Olimpíadas e vão ganhar todas as medalhas e a gente não tem condições de disputar porque aqui não tem espaço. Aí eu vou pensar estou pensando no esporte, vou pensar em cultura, vou pensar em N possibilidades. Talvez a saúde a gente esteja na frente deles, né? O SUS é algo que a gente tem que defender. Mas por que eles podem e a gente não? Entendi. O que fez com que eles estejam melhor? Nós temos dinheiro, temos recurso. Bacana, Pedro. Bom demais. Gente, vocês estão vendo aí que o papo vai ser legal. Fala aí, doutor. Bom, eu aproveitando, cumprimentar todos. Pedro, é um prazer. Bira, meu amigo Tica. Eu pretendo também, talvez, trazer algumas colocações baseado também nas falas que a gente escuta e retribuir para poder crescer. Eu vi a sua explicação do seu pai da Companhia Alma del Arte, né? Isso. Pois eu conheço bastante, já fui em apresentações, já acompanhei algumas tragédias do setor cultural de maneira geral, né? É bastante interessante você ter falado sobre isso. E também disse que no início, no primeiro mandato do Vittorio Medioli, ele foi bem e fez reformas estruturantes que foram muito boas. O que são essas reformas estruturantes que trouxeram essa visão de que foi uma boa gestão para a cidade? Eu acho que administrativamente, ele já falou assim, olha gente, vamos começar a pensar aqui de forma organizada. Eu acho que o primeiro passo assim, que eu vejo da gestão dele
embora que a administração, a população não consiga ver, mas a gente consegue sentir quando começam a funcionar as coisas na prática. O que eles falam hoje, o que eles vão ter que falar na campanha, que os meus adversários que estão no governo vão ter que falar, é basicamente o que foi construído lá atrás. Então, construção de UBS, quando começou a pensar na questão das escolas, as ruas de Betim, vou pegar os asfaltos. O asfalto de Betim é muito antigo. Começou a ter algumas reformas na gestão dele no primeiro mandato, 2017 2020. E as coisas começaram a passar, na minha cabeça, começaram a funcionar um pouco melhor. O Vitório não fez dívida. O Vitório começou a pagar as dívidas. Por outro lado, a curto prazo, acho que foi legal. A médio prazo, começou a ter déficits. Vou te explicar a questão do déficit. Segurou a onda do pessoal. Olha, não vai ter gastança, não vai ter mais... Embora ele tenha falado que não teria mais corrupção, houve, né? Mas segurou a onda aqui, você segurou o recurso. Então, ao longo do tempo, Betim foi criando caixa. Aí hoje tem R$1 bilhão em caixa da cidade. E que não foi gasto na cidade. Não foi gasto. Assim, o dinheiro que ficou em caixa da gente é o dinheiro que poderia ter ido para a saúde, que poderia ter aumentado investimento no esporte, na própria cultura. E aí eu acho que naquele primeiro momento, eu falei assim, olha, ele resolveu administrativamente. Mas o principal foi isso. Ele resolveu administrativamente e assentou a poeira do que estava dos mandatos da Maria do Carmo e do Carlyle. Se eu vou ver ponto a ponto, por área, talvez fale assim, olha, eu acho que o mandato da Maria do Carmo era melhor em algumas áreas, era um mandato mais humano. Acho que o do Vitório nunca foi humano, acho que nunca esteve próximo da população. E o mandato do Carlyle foi um mandato que o Carlyle já estava doente, né? Ele já sofreu muito fisicamente. Para uma gestão pública, você precisa estar bem assim, fisicamente, bem mentalmente. Não dá para entrar do jeito que o Carlyle estava. Porque aí ele estava mal e a cidade sentiu isso. Entendi. Bom, Mas olha aqui, não sei se você sabe, o Bira estava lá. E é sobre ele que a gente... E eu vou te falar uma coisa, olha... O Bira e o Neguinho, né, que é o presidente do nosso partido, eles estavam em uma área no primeiro mandato em que, assim, você tem que elogiar. Se a gente for parar para pensar, de lembrar, era a limpeza urbana. A limpeza da cidade já teve uns bons momentos naquela época, no primeiro mandato. Sim. E que nesse segundo mandato do Carlyle, do Vitório, principalmente nos últimos 2 anos, a gente só tem visto lixo na rua. Só para ilustrar assim, a situação de um mandato para o outro, a gente vai ver o que está na nossa cara. Lixo na rua, mato. Bira, deixa a gente conhecer então, Bira. Bora lá. Bom, a gente já sabe, você já esteve lá, então quer dizer, você já tem uma experiência política já. Me fala um pouquinho de você, você é betinense mesmo? Como é que... Sim, como quase todo betinense que nasceu na minha geração, nós íamos para Belo Horizonte para nascer porque não tínhamos maternidade e voltar. Então Seu umbigo está enterrado tá aqui. Está enterrado aqui, não tem jeito e não sairei daqui, né? É uma cidade que eu tenho muito paixão e orgulho de fazer parte dessa cidade. Fui criado no Petrópolis, Jardim Petrópolis, então, um bairro, né, do Jardim Petrópolis ali. Estudei em escola pública e fui fazer faculdade. Fiz o FMG, né, em artes, depois fiz em pesquisa e doutorado em pós na PUC lá de gestão pública. Agora eu vou esquecer o nome lá, gente. Então, e a minha experiência política, eu tenho 30 anos que eu estou na política partidária, né, ajudando muitas pessoas, trabalhando na questão mais, digamos assim, nos bastidores. E foi um grato convite, né, por esse rapaz aqui, que conheci criança junto do pai dele, o Emano, que é um artista fabuloso, um agente, né, de cultura e de arte nessa cidade, que muita gente sabe que tem ele como referência, né? E eu conheci ele garoto e eu vi sempre essa inquietude dele e foi muito bom saber que ele se tornou hoje esse cidadão que se formou, fez administração, foi secretário de Fazenda em Paracatu, que ele fica não falando, né? Mas é um cara que tem essa experiência em gestão pública, uma parte fazendária, auditor fiscal. Então, assim, é muito bom saber que tem pessoas como ele, jovens, que tem essa inquietude, porque foi essa inquietude que me levou à política. Eu ainda jovem, com 12, 15 anos, eu e o Neguinho já fazíamos parte do mesmo partido e já fazíamos movimentos políticos.
E essa inquietude da juventude é que tem feito a diferença, por exemplo, nessa campanha que é o Betinense. Porque o jovem, ele fura bolhas, né? E essa turma conseguiu furar algumas bolhas que o clima, que eu não posso falar o nome do veículo, senão eu posso ser processado, o clima não passa da cidade. Né? E aí esses jovens falaram assim, vamos usar essa rede social, do qual a gente está sendo vinculado agora, que vocês brilhantemente estão fazendo esse trabalho, vamos furar essa bolha e vamos mostrar que existe uma cidade que precisa ser discutida. Né? E eu fiz parte, sim, com muito orgulho, né, do governo, e dei a minha contribuição enquanto secretário de Cultura. Por exemplo, terminei com o meu último processo na prefeitura como secretário de Cultura, e eu fiquei muito feliz de eu poder ter, né, eu estava conversando com um amigo nosso aqui do programa, e estava falando assim, cara, você conseguiu quebrar um paradigma que todo mundo fica falando de cultura aqui em Betim, que é só lei de incentivo, lei de incentivo, lei de incentivo. Não, vamos discutir a lei de incentivo, que a gente precisa, o artista precisa, mas precisamos discutir a cultura da forma descentralizada, de discutir, de ouvir, em todas as partes. Eu pude fazer isso com muito orgulho e acho, e tenho certeza, que esse é o caminho. Né? E para gestão não existe. Eu estava conversando com o Tatu ali fora e com o Porém, eles falaram uma coisa muito legal. Se você faz com amor uma gestão, você faz uma gestão que dá diferença. E aí, quando ele fala isso de humanizado, realmente, nós precisamos de ter uma gestão, e essa talvez seja um déficit que a gente está vendo aqui em Betim, uma gestão que sabe ouvir. Né? Então, quando esses jovens eles entram para a rede social, parabéns que a gente tem rede social que permite as pessoas falarem. Hoje, o Pedro fez um trabalho excelente, que todo gestor deveria fazer. Né? Ouvir as pessoas ali no ato, porque nós temos uma saúde que pode ter infraestrutura, mas a gente não está tendo um atendimento. E não adianta. Eu não posso pôr uma pessoa ali, uma senhora que eu estava vendo, que ficou ali a manhã toda com fome e não vai ter o atendimento, voltar para casa, não vai ter o remédio. E o Pedro foi ali e deu voz para essas pessoas. E aí, quando o poder público, ao invés de mandar um gestor, aí fica um alerta para quem quer ser gestor e quem vai estar com a gente no nosso governo, vai ter que ter esse alerta. Não é mandar a polícia, não. Com todo respeito à Guarda Municipal, que a gente tem muito orgulho da Guarda Municipal de Betim, a Guarda Municipal ela tem que intervir num problema, né, que a gente, né, um problema de violência. Ali não é a Guarda que intervém, tem os colegas da PM também. Quem intervém é o gestor. Em vez de mandar a Guarda, manda o gestor para ela saber, olha, por que realmente essas pessoas estão voltando para casa? Eu sou gestor da saúde, eu tenho que ir lá. Eu estava na cultura, tinha um problema, tinha como gestor da cultura ir lá. Quando eu estava na educação, quantas vezes eu saí do gabinete, eu era assessor da antiga secretária, da Ellen Isis, eu saía de dentro do gabinete que a gente tem aqui na secretaria e eu ia lá na escola, lá no Petrovale, lá no Citrolândia, para entender o problema que estava acontecendo. Para que eu mandar? Não vou mandar Guarda Municipal. Vou mandar eu sou gestor, tenho que entender. As pessoas estão ali, elas não são criminosas, estão reclamando de um serviço que não está sendo prestado para elas. Então, é isso que nós temos que pensar. Uma gestão que escute as pessoas. É isso, por o amor. Quando se fala bem, tem que falar bem no mesmo coração, né? Não é colocar a guarda. Então, assim, eu acho que é essa situação que a gente está vivendo em Betim cada vez mais. E é importante que essa turma, né, do betinense conseguiu dar essa voz para as pessoas, né, que a gente precisa. Eu me lembro que a gente tem um exemplo, ele falou de uma pessoa aqui, que é o Carlyle, né? O Carlyle, eu tenho uma grande admiração por ele. Quem conheceu o Carlyle sabe que era um prefeito que se encontrava com ele no supermercado. Ele, enquanto prefeito ou não prefeito, se encontrava com ele no supermercado. Toda a festa da Nossa Senhora do Carmo ele estava. Hoje é mais fácil você ganhar na Mega Sena do que encontrar o prefeito na rua. Você não encontra. Mas é possível, enquanto político, enquanto prefeito, fazer esse trabalho? De viver na cidade? De viver, não na cidade. Viver na cidade, sim, plenamente possível. Mas eu digo, comparecer em todos os locais que estão com problema diariamente, cotidianamente, e resolver o problema ali naquele momento. Porque encontrar com o Carlyle na cidade, ou com o Vitório, ou com qualquer outro político, realmente é uma situação complicada, porque ele tem que estar no gabinete, ele tem que estar gerindo recursos, tem que organizar. Quem é que vai fazer esse trabalho por vocês? Quem é a pessoa responsável por estar dentro da UPA, da UBS, para poder fazer? E como que isso vai ser feito? Como que a gestão será humanizada? Como que vai ser a política para poder ouvir as pessoas? Eu vou usar o próprio exemplo do Carlyle de novo, para responder essa pergunta. O Carlyle, talvez, eu era muito criança na época do primeiro mandato dele, mas a gente, enquanto criança,
nós sentimos como o governo dele era bom porque a gente tinha uma vida esportiva muito grande, que era o que a gente queria. Isso acontecia muito na cidade. Hoje não acontece tanto. Hoje é muito visível que não acontece tanto. E, ao mesmo tempo, ele era um cara muito presente na sociedade. Nós vimos... ele ia assistir o teatro do meu pai, quando eu tinha apresentação. Se você fosse na próxima Tom Campos, você encontrava o Carlyle. A Maria do Carmo, do mandato dela de 2009 e 2012, eu me lembro de encontrar com ela no Sacolão. Então você tem condições assim de... Porque o trabalho de prefeito é um trabalho normal, não é um trabalho... Nossa, ele é o prefeito, é um trabalho totalmente diferente. Não, é um trabalho normal. Não é um sultão, né? Não é, tipo assim, ele não pode andar na rua. Então Gustavo, você é advogado, você vai trabalhar com advogado, depois você vai viver na cidade. Você vai nos bares da cidade, você vai conversar com as pessoas nas praças da cidade. Você tem filho? Sim. Quantos anos? 17, 14 e 1 ano. Então, de 1 ano, de 14 anos, ainda passei com o seu. 17 já não quer a sua presença. Mas se você for passear com o menino de 1 ano, você vai lá na Praça do Encontro. Você vai... Se tivesse outros parques na cidade, né, principalmente ambientais, talvez você queria levar um bebezinho lá, né? Porque você vive a cidade. Então, o prefeito também tem condições de viver a cidade. Fala assim, olha, Pedro, você vai continuar rodando a cidade inteira, como é que você vai estar rodando? Eu tenho muita dificuldade de ficar simplesmente parado, sabe? Eu fui secretário de Finanças de Fazenda em Paracatu, como o Bira disse, e eu administrava cerca de 600 milhões de reais anuais na prefeitura de Paracatu. E que nós conseguimos subir essa receita através de um trabalho muito bem feito que nós fizemos lá. Ao mesmo tempo, nós vivíamos na cidade, eu levava meus filhos na praça para brincar, eu ia nos bares, eu conversava com as pessoas. Então, assim, você não vira uma pessoa diferente, você continua sendo uma pessoa que tem um trabalho de cuidar das outras. Mas não tem uma situação assim, olha, eu vou ficar dentro do ar-condicionado e o Bira vai cuidar de rodar na cidade para ver se está funcionando. Não, o que vai acontecer eu sei da cidade. Então, eu vou passar por um caminho e falar assim, tem buraco aqui. Gente, tem que resolver esse buraco aqui. Vou passar, isso aqui me incomodou, esse mato aqui me incomodou. Bom, porque eu vou viver na cidade, olha. Eu sei que está passando por problemas no posto de saúde, nas UPAs, nós temos que resolver esse problema. Eu tenho que ir no espetáculo de teatro em Betim. Aí eu vou no teatro, aquele teatro lá não funciona. Aquilo lá tem que refazer aquilo ali. Aí eu quero levar meu filho para poder ver a natureza, eu vou levar ele onde aqui em Betim? Eu vou lá no Alto das Flores, lá onde que tem moradores de rua, que agora não são moradores de rua mais, são moradores do parque. Eu vou lá no Biruçu, lá, que a criminalidade está tomando conta dos parques. Só um completar, o prefeito realmente não consegue estar em todos os lugares e é evidente. Mas, por exemplo, vou pegar um exemplo que viveu o Pedro. O Pedro foi conversar com uma secretária de saúde, em um determinado caso, isso ficou famoso, esse vídeo, e ela, me permita, eu vou ilustrar aqui, não posso mostrar a nova marca, não dá problema. Desculpa. Servidor público é servidor público. Ele tem sim prestar conta do trabalho dele para todo mundo. Senta aqui, conversa, peraí, traz aqui o problema, eu vou resolver isso aqui. Desculpa, talvez agora não dá, mas eu vou encaminhar. Então, o servidor público ele tem que sair do gabinete dele. Então, quem for trabalhar conosco, aí vai ter que acompanhar com essa equipe aqui, que os dois são assim, vai ter que ter esse tete-a-tete. Vai ter que, não é se isolar e falar, eu não vou conversar com a imprensa, eu não vou conversar com o cidadão que está me reclamando aqui com o celular na minha cara. Cara, grava, eu sou servidor, vou resolver isso aqui. Mandar essa demanda aqui, resolver. Aí, quando eu falo com você, né, da gestão, não é só o prefeito, tá olho a olho nas pessoas, é todo mundo. Se você tem um time que está assim, meu amigo, você vai. Porque ninguém é dono da razão sozinho. Por isso nós temos que construir uma cidade com coletivo, conversando, né? Eu não acho que tem como governar fazendo o contrário. Eu não acho que tem como governar sem sair do escritório, sem sair do ar-condicionado. Isso aí, estamos vendo nos últimos meses que não tem como fazer, não tem como governar. E aí quem sofre é a população. Vou atrapalhar essa pauta aí, daqui a pouco não dá nem pra fazer. Gente, vocês estão vendo que o papo vai ser bom. A pauta é livre. A pauta é trabalhar a questão da governabilidade. O apresentador vai conduzir com vocês de acordo com aquilo que a gente entende que seria bom para poder apresentar para a cidade, né? Sim, claro. Gente, vocês estão vendo aí que o papo vai ser bom. Deixa eu continuar, porque eu ainda estou tentando conhecer o Bira. Eu estou tentando conhecer ele aqui. Ô, Bira, por quanto tempo
você ficou na cultura? Você foi gestor da cultura? Eu fiquei na cultura por 7 a 8 meses, né? Foi pouco, mas um tempo que eu pude realizar algo que estava no meu alcance com toda a dedicação, né? Tem algum trabalho assim, de relevância na cultura desses 7 meses? Que é muito pouco, né? Tem sim. A gente buscou umas reformas, a gente descentralizou. Por exemplo, o carnaval. O carnaval era aqui na Praça Milton Campos, né? E nós passamos por circuito cultural, que é a Rua do Rosário. Então a gente pôde dar uma amplitude maior, né? Para geração de renda do comércio daquela região. Fora que aqui na Praça Milton Campos já tinha um problema de segurança. O conceito contra o preconceito, nós fizemos um conceito contra o preconceito, assim, assumi, já fui discutir com a Colônia Santa Isabel, um conceito contra o preconceito, uma estrutura que eles nunca tinham visto até então, né? Eu pude trazer grandes atrações, eu trouxe a Sandra de Sá, e melhor, uma discussão de custo reduzido. A Casa da Cultura também foi coisa sua, não? A Casa da Cultura... É que tem uma coisa que acontecia lá às sextas-feiras, coisa assim. Não, a gente estava para voltar a esse evento que depois eles não quiseram, porque diz que não pode fazer evento na região, e nós fizemos um aniversário, um encontro de motoqueiros também, que na casa teve a orquestra sinfônica, né? O Motopoint, que hoje está reduzido a um espaço pequeno ali perto do polo esportivo, com um tablado e uma tenda e um som que eles alugam, nós colocávamos estrutura para eles, estrutura digna para eles aqui na Praça Milton Campos. Então, assim, nós passamos a fazer a discussão. O carnaval foi construído diretamente com o artista. Um exemplo que eu falo muito do carnaval, nós sentamos com os grupos. O grupo a gente estava naquele negócio, vai ter, não vai ter, porque era pós-pandemia e tal. Falei, não, vamos ter o carnaval, né? E nós chamamos os grupos em tempo recorde e conseguimos discutir com eles, né? Ordem de saída, de tudo isso, e foi uma diferença. A lei Aldir Blanc, porque quando eu assumi, estava todo travado, a lei de incentivo, e se não tivesse a lei de incentivo, não podia ter a lei de Aldir Blanc. Eu falei, não, vai ser prioridade. Peguei minha equipe toda, nós ficamos ali em um tempo recorde de 1 mês e meio para conseguir fazer toda a lei, né, toda a seleção dos projetos e lançar, para a gente poder ter o edital da Aldir Blanc e a lei Paulo Gustavo neste ano, né? Então, assim, senão a gente perderia 5 milhões. Então, assim, eu falei isso com o prefeito. E aí eu deixei planejado que a gente ia voltar às oficinas culturais no Centro Popular de Cultura através de um convênio, né, que a gente estava para estabelecer, um convênio muito bom com uma grande instituição do município. Não vou falar aqui, que não vamos falar ao longo da campanha, porque é uma estratégia de campanha, senão os adversários vão pegar agora não, viu, gente? Aqui não tem spoiler não, viu? Mas e aí só concluir. E que não foi colocado porque queriam colocar o S, e no final das contas a gente pegou o que seria usado, né, para a cultura, para ser destinado a um projeto CAS, que ele é um projeto marcado para vereadores, né? Então nós pegamos uma discussão de uma gestão cultural feita com os artistas dessa cidade, para a cidade, coletivamente, e individualizamos para vereadores, que hoje serve de moeda de troca na eleição. Isso é uma coisa, por isso que eu tive que me afastar, e falei assim, foi bom ter saído mesmo, porque esse tipo de coisa que não condiz com a minha forma de acreditar numa gestão, de pensar numa gestão. Legal. E o betinense é muito carente de cultura, né? Porque Sim. tudo que se cria em Betim tem uma adesão muito grande, né? Assim, um carnaval, um evento lá na Milton Campos, ou qualquer lugar na cidade, todo mundo vai, né? Sim. Já visto o que aconteceu lá do betinense, eu vi, sei lá. Foi lá, né? No betinense, estávamos lá. O Betim inteiro estava lá. Tava lá. Muito legal. Gente, bom, deixa a gente agora acentuar um pouquinho mais a conversa. Ô Pedro, essa coisa do digital, né, das redes sociais, nós podemos dizer que a gente elegeu um presidente através das redes sociais. E eu vejo você muito engajado nisso, nas redes sociais. Você tem seguidor pra caramba, coisa legal demais de ver. E é aí, cara, esse é o caminho, essa é a sua estratégia, através das redes sociais, de comunicação, é isso mesmo? Eu vejo que as redes sociais é como um panfleto. Ele leva a minha mensagem para o meu interlocutor. Eu vejo que ele, como televisão, para mim é só mais um meio. Acaba que assim, porque as pessoas gostam da nossa mensagem, elas vão acabar nos seguindo mais, acabar tendo mais curiosidade, ter mais interesse na gente. Mas não é uma situação assim, nossa, se não fosse rede social, a gente não existiria. Porque às vezes a pessoa pensa assim, ele está na rede social. Eu não estou lá na rede social, eu estava lá na Vila Recreio.
Eu estava lá com a pessoa. Eu gravei e consegui espalhar essa informação mais rápido através das redes sociais. Ela nos possibilita isso. A rede social nos possibilita ser mais rápido. Ela nos possibilita mandar nossa mensagem para mais pessoas de forma mais barata. Mas não é uma situação assim, olha, se eu tivesse o jornal que o nosso adversário tem, eu conseguiria mandar essa mensagem também. Tanto é que ele escreve coluna no jornal há um tempo e as pessoas continuam não conhecendo. Então, qual é a mensagem? Como é que você conversa com as pessoas? Se você consegue se conectar com as pessoas? Porque, assim, eu tenho uma formação na área de finanças. Sou formado em administração, pós-graduado em orçamento público, em planejamento público. Eu tenho pós-graduação em finanças, consultoria e controladoria. Eu sou especialista em investimento. Eu sou professor de certificações financeiras. Então, se eu conversasse com o meu aluno exatamente como é no edital da prova, o que ia acontecer? Eles não entenderiam. Agora, quando eu converso com eles com uma forma mais humana, uma forma mais, olha, assim que a gente conversa no dia a dia, aí eles acabam entendendo melhor. E aí, quando eu converso com as pessoas, no meu dia a dia, elas entendem como a gente está falando. Eu vou usar uma forma de falar com ela, que ela vai entender. E não que seja prazeroso para mim falar, assim, nossa, eu quero ser, meu prazer mostrar que eu sou, que eu tenho uma inteligência absurda. Não é isso. Uma das experiências que eu tive na política na minha vida foi em 2014, com a Marina Silva. Fui coordenador de juventude da campanha dela em Minas Gerais. Que legal. Eu sou fundador do partido dela. Que legal. Eu sou um dos fundadores da Rede Sustentabilidade. E depois o partido foi para um caminho que eu não queria e eu saí fora em 2016. E eu andava muito com ela mesmo, porque ela vinha em Minas Gerais. Tive reuniões em Brasília e ela falou uma coisa para mim que ficou muito marcada na minha cabeça. Porque às vezes quando você lê muitos livros, e eu tinha um hábito de ler muito na época, você vai ganhando mais vocabulário. Sim. E quando você é mais jovem, você quer utilizar tudo que você aprendeu. Claro. E ela falou comigo o seguinte: Pedro, o sábio não é quem fala difícil, é quem pensa difícil, mas fala fácil. Inteligentíssimo. Maravilhoso. E assim, eu falei assim, cara, que magnífico isso. Saber comunicar com quem você está conversando. Né? Pois é, então eu tava... Não adianta você falar linguagem técnica com um público que não tem educação, né? Que a gente tem muita dificuldade de acesso à educação. Mas, Então eu vou conversar da pessoa mais simples, a pessoa que fala assim, nossa, eu estudei pós-graduação, doutorado, então vou conseguir conversar com todas elas. E eu acho que é por isso que as redes sociais nossas funcionam bem. Uhum. Porque o que a gente fala é o que as pessoas sentem. Então, um parênteses aqui. Eu li na revista Rolling Stones, o Mano Brown deu uma entrevista e perguntaram para ele por que o sertanejo estava tomando conta de tudo e o rap, o rock já não tinha mais tanto campo, né? E aí ele falou, na resposta dele, ele falou o seguinte, olha, eles conseguem falar pro coração das pessoas. Na hora que o rap e o rock voltar a falar pro coração das pessoas, ela pode atingir eles novamente. Mas hoje eu não vou criticar o sertanejo porque ele consegue conversar, dialogar com o público dele. Uhum. Eu acho que é muito isso. Eu acho que eu consigo conversar e criar sentimento nas pessoas. Nem sempre é positivo. Eu tenho um monte de hater. Uhum. Na mesma proporção que eu tenho quase 100 mil seguidores, eu tenho gente que não gosta de mim. Mas a maior parte das pessoas gostam muito da forma que a gente conversa. Gostam muito da mensagem que a gente passa. A gente dá a voz para eles e quando a gente fala o sentimento deles também. Eu te conheci através de rede social também há muito tempo atrás. E eu ouvi o Bira falando uma palavra aqui que me chamou a atenção. Nas redes sociais, dando a cara igual vocês dão, vocês não têm medo dessa bolha? Porque a política, realmente, aqui em Betim, já há muito tempo, ela é polarizada, né? Vocês não têm medo? Vocês não têm medo de dar a cara assim, cara? Igual você vai pra lá e pra cá Não, eu não tenho medo de nada, assim, não. Eu realmente não tenho medo. Ele é revoltado. Ele não é medroso. Você fala o seguinte, se for de tiro, gente, não acerta essa orelha. Essa daqui, tá? Porque senão... Mas como a gente... Eu quase não falo de política. Eu acho política chato. Eu sempre gostei de política, mas cada dia que foi passando eu tive mais... Nossa, gente, não aguento isso. Eu acho política chato mesmo. E eu não tenho essa habilidade toda assim, de estar com político, não. Até porque eu não gosto deles.
Aí o Bira fala assim, Pedro, você pode falar isso, tenho certeza que ele faz depois. Mas eu tenho um vice que ele tem essa habilidade que eu não tenho. É isso aí. Mas assim, eu falo com as pessoas. Eu já fui ameaçado por... Nossa, Sério? mas muita gente. É mesmo? As ameaças de internet, às vezes, é o corajoso por trás do teclado, né? Mas muito. Tecla rápido, Mas qualquer ameaça assusta, cara. Não, sim, qualquer ameaça é perigosa, mas dentro do espectro político você vai ter que saber que está sujeito a enfrentar. Né? Eu vou até te perguntar posteriormente sobre essa questão da relação das redes sociais com a comunicação quando prefeito. Porque agora a rede social é o Pedro, depois é o prefeito Pedro. As coisas mudam, porque você tem que fazer a mensagem da instituição Prefeitura de Betim. Você representa o município. Já não é o Pedro mais falando e cobrando. O Pedro larga de ser pedra e passa a ser vidraça. Né? Então, essa também é uma exposição política muito séria, porque nem tudo são flores. Você vai ter adversários políticos, você vai ter servidores que são contra o Pedro, porque o Pedro não vai encontrar só os amigos e os companheiros de campanha. O Bira já trabalhou lá dentro da secretaria, ele sabe como é. Você encontra resistência de servidores que são estáveis, tem estabilidade, não tem como mandar embora. O cara vai contra, vai pirraçar e você vai ter que negociar na Câmara. São situações muito mais complexas do que apontar onde está o problema, porque aí você vai ter que apontar a solução. Como que seria essa sua perspectiva como político em exercício na exposição da rede social? Porque também vão vir as ameaças, mais do que agora. Eu só concluir essa situação da ameaça. Eu não recebo ameaça de político. Eu recebo, sim, pessoalmente deles. Assim, nós vamos falar isso de vocês e tal. Outro dia eles comentaram que eu abandonei minha mulher e meus filhos. Eu moro com eles. Você foi no supermercado? Você abandonou eles em casa? Não, porque eu estou tão fora, né? Fazendo campanha política que realmente, né? Mas, assim, obviamente vai inventar. E assim, coisa de pequenez. Pra mim... Mas é porque como eu posto muita coisa de a pessoa foi assassinada, o cara é traficante, tem familiar de traficante que não gosta de postar, abati o carro, o cara não gosta. Tem várias coisas assim. Recebe as ameaças assim, mas pra mim não teve... É mais fácil falar assim, não, então vem cá, vamos resolver nós dois aqui, tá ameaçando, vamos lá conversar. Do que falar assim, me deu medo. Nunca ninguém me colocou medo, não. Agora, assim, eu tenho um posicionamento na rede social que é extremamente verdadeiro. Eu nunca criei um conteúdo e falei assim, vou fazer esse conteúdo aqui, ele é diferente do que eu sou. 100% do meu conteúdo é Pedro Betinense. Não tem uma situação tipo assim, vou tentar enganar as pessoas. Não tem isso. Não tem isso. A melhor marketing do mundo é ser verdadeiro. Quando eu for prefeito ano que vem, eu vou continuar fazendo a mesma coisa. Só que antes eu só batia, eu falei assim, não, gente, eu sei que agora eu tenho um problema, eu tenho que resolver esse problema. E eu não vou ficar batendo no servidor e tal. Eu vejo que a administração pública, ela tinha que ter um caráter mais próximo da administração privada. Porque você imagina que você trabalha numa empresa e você é muito bom de serviço. O que vai acontecer com você? Você vai ser promovido. Você vai ter melhores condições de trabalho, você vai ser reconhecido. Se você for mal, você é demitido. Você, Pedro, mas o servidor público não vai gostar de você e ele é efetivo, você não pode mandar ele embora. Claro que eu posso mandar ele embora. Se ele se negar a fazer o que ele foi, o que ele passou no concurso para ser feito, ele está prevaricando, então ele tem que sair sim. Mas não tem, por outro lado, não tem hoje uma prática que o servidor está trabalhando muito bem, nós temos que criar mecanismos de bonificações para eles. A pessoa não pode dizer, olha, eu passei no concurso, vou ficar 30 anos na mesmice, vai ser assim, 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 assada, e eu brigo com o prefeito para conseguir uma meta acima do que ele colocou, e vou seguir a vida, e aí o pessoal da saúde, aí vai ter um cara que me encheu o saco amanhã, vai ter outro no outro dia, cara, não pode ser isso. A pessoa tem que ter gosto de trabalhar, ela tem que falar assim, eu vou trabalhar porque aquilo ali me satisfaz, e não porque eu passei no concurso, eu tenho estabilidade. Então eu tenho que pensar, olha, quem está indo mal tem que ser punido. Quem está indo bem tem que ser promovido. Eu vejo a administração pública assim. Aí agora o político fala assim, não vou votar em você na Câmara por causa disso. Meu amigo, eu sou uma pessoa muito democrática. E eu provavelmente vou tomar muitas decisões na nossa gestão
consultando a população. Principalmente se eu tiver dúvida sobre algo. Assim, gente, o que vocês acham de eu apresentar o projeto X? Assim como foi minha candidatura a prefeito. Eu coloquei nos meus seguidores. Falei, gente, vocês acham que eu saio candidato? Sai vereador, prefeito ou não sai nada? Prefeito ganha com 70%. Então vamos lá, vocês estão comigo, vamos pra cima. Mas assim, aí beleza, vou ter um projeto aprovado pelo povo. Ah, rapaz, eu vou lá na Câmara e falo assim, vereador X quer cargo, ó. Vereador, vem cá, vamos fazer uma live aqui. Vamos conversar. Mas o Pedro, ele falou um negócio aqui que é importante. Ele vai querer ser moderado agora. Eu achei assim, que tem um ponto importante, que senão a gente se perde, que você falou de servidor, que você falou hoje de manhã na live lá, que eu achei isso muito legal, né? Que não é o servidor que é o problema ali, naquela situação. O servidor está ali trabalhando. Os servidores estavam sendo reconhecidos pela população mais cedo, sabe? Foi, médico. Depois você assiste essa live, e eles reconhecem o trabalho dos caras. Que o servidor público de Betim, eu trabalho no Poder Público de Betim há muitos anos, eu tenho orgulho de falar, o servidor público de Betim, ele faz com amor, com gosto. O que é problema é quando a gestão esquece que para fazer gestão com o servidor público, eu tenho que fazer com o servidor público. Então, eu não posso fazer uma gestão da educação sem eu dialogar com quem são os profissionais da educação. Os professores, os pedagogos, os diretores, todo mundo que está envolvido. Quando eu faço, eu envolvo as pessoas. Quando você envolve, as pessoas trabalham. E aquela laranja podre, o próprio grupo vai excluir, como você falou muito bem. Então, o que falta é esse envolvimento. Eu tenho que discutir, eu tenho que ser transparente. Quando o Pedro fala disso da rede social, de você discutir, por exemplo, da questão de um projeto, isso é ser transparente, eu tenho que dialogar com as pessoas. Então, quando eu dialogo, eu construo o sentimento, eu construo o pertencimento. A pessoa pertence àquele projeto, então ele vai fazer. Ele é do posto de saúde, ele vai fazer muito bem. É da escola, ele vai fazer muito bem. E não impondo, que a gente já viu algumas situações que eu nunca gostei. De eu usar ouvidoria, usar corregedoria, para até tomar, né, de algumas pessoas que estavam trabalhando. Vamos dialogar, né? E o Pedro, ele coloca isso muito bem, o diálogo, né? Então, eu ouvi mesmo, eu ouvi ali. Então, assim, hoje eu gostei muito daquela live sua, que você já deu esse tom, né? E é legal, porque ele faz as denúncias e, por exemplo, a Guarda Municipal, né, nós somos muito bem recebidos por eles são muito respeito, porque eles sabem que nenhum de nós aqui é inimigo deles, nós somos ao contrário, nós somos amigos e parceiros. Né? Que bom. O Pedro mostra isso muito, né? Então é isso que nós vamos manter. Bira, que bom, cara. Porque eu já ia te perguntar também, era isso que você acabou de responder. Porque quando eu perguntei com o Pedro se ele tem medo, igual você mencionou várias vezes alguns servidores, eu acho que todo mundo, acho que o Brasil inteiro é carente de bom serviço prestado. E isso passa muito pela mão do servidor. Eu percebo que em vários momentos tem uma inversão. O servidor público acha que é o povo que está servindo ele. Né? Você vai numa repartição aí, os caras mal-humorados pra caramba, aquela coisa toda que é horrível, né? Então, eu acho que é uma gestão, na sua opinião. Sim, é gestão. É gestão. Quando você faz a gestão, você faz o grupo ali, isso... Eu não tenho medo, como o Pedro falou, não tenho medo de nada, não. Né? Nós estamos rompendo aqui uma história, né, Pedro? Aí quando ele falou da política, eu vou falar agora aqui, porque hoje nós temos uma polarização. Sim. Né? Não é entre a candidatura A e a candidatura B. Entre a nossa candidatura e duas candidaturas que representam a esquerda. Nós hoje somos uma candidatura de centro-direita. E ao outro lado nós temos duas candidaturas, com uma tem... dentro da chapa dele, lá do Aron lá, e tem PDT, PSB e União, que são bases do governo Lula, que são de esquerda. Né? O PDT é de esquerda. Né? E você tem, do outro lado, o Vinícius, que tem o PT, o PSOL e Rede, e o PV, que são de esquerda. Então, quando fala assim, vocês polarização, o único medo que pudesse fazer é tentar ameaçar, né, de tirar nossas candidaturas, assim como aconteceu com o Sapão. Com o Sapão, com o Júnior, com o Lion, com o Flávio. Então, esse era o único medo que a gente não passou por isso, porque nós tivemos um partido que defendeu a gente. Então, a gente não tem medo de mais nada, não. Já que nós estamos polarizados entre esquerda aí, são dois contra a gente, dois da esquerda e nós aqui. Eu me vejo mais polarizado assim. Eu faço outra leitura. Eu acho que é uma polarização mesmo, a gente contra eles, mas é a gente contra o sistema. Nós somos disruptivos, nós temos uma linha totalmente diferente, nós temos condições de fazer uma governança completamente diferente,
mas eles são o sistema. Eles são, por que a gente está falando mais do carro lá e tal? Mas eles são uma sequência da mesma coisa a vida inteira. Eles são uma sequência da mesma coisa. Se eu fosse pegar, olha, o pessoal A estava no governo do A, do B, do C e do D. Eu acho interessante essa perspectiva, mas dentro deste seu planejamento, dentro da proposta de governo, o que é ser disruptivo? O que é mudar estrutura governamental? Porque quando a gente começou na nossa conversa, teve muita questão falando sobre os parques, sobre mato crescendo, sujeira na rua, mas isso são as questões aparentes, são as questões visíveis no dia a dia. O que é ser disruptivo no governo? O que é trazer reforma estrutural? O que é fazer para o servidor uma reforma para que ele vá trabalhar contente? Qual que é a ideia de trabalhar com o servidor? O plano de carreiras e vencimentos, por exemplo. O que vai ser feito com o servidor? Tem algum projeto específico com relação a isso? Nós apresentamos o nosso plano de governo para o TRE, porque tem a regra do TRE, quando você faz esse registro de campanha, você tem que ser candidato a prefeito, você tem que ter o plano de governo. Nós entregamos, mas a partir de amanhã, inclusive, a gente começa a fazer divulgação de quê? Nós vamos fazer um projeto nos próximos dias, que entre o dia 5 e o dia 15, nós vamos estar convocando as pessoas para ouvi-las. Porque eu não quero ter toda a carga do mundo nas minhas costas, não. Se eu vou falar de esporte, eu quero que as pessoas que estão envolvidas com esportes possam participar comigo disso aqui. Porque depois lá na frente fala assim, Pedro, mas você tomou as decisões sem consultar a turma do esporte. Não, eu chamei. Se você não participou, se você não quis participar, se você abriu mão disso, e eu vou chamar as pessoas para poder discutir esporte, sobre saúde, educação, sobre todas as áreas, independente se ela me apoia ou se ela não me apoia, se ela está com o Heron, se ela está com o Vinícius, ela pode estar com quem ela quiser. Mas nós vamos discutir o esporte na cidade, vamos discutir a saúde da cidade, vamos discutir todas essas áreas. Então, nós vamos ficar do dia 5 ao dia 15, conversando com todas as pessoas. A minha ideia é primeiro fazer uma conversa às 19 horas com quem quiser participar e depois a gente fazer um vídeo mesmo em seguida. Nós vamos fazer um vídeo com especialistas, com pessoas que são profissionais da área. Porque a gente, enquanto prefeito, né, você tem que saber administrar e liderar toda a turma. Mas se alguém falar assim, eu sou especialista em esporte, em cultura, em saúde, em educação, em segurança, em infraestrutura... Isso não existe. Nós temos que ter o conhecimento mínimo. A gente aprende isso muito na administração, na faculdade de administração. É uma faculdade generalista, né? Foi a melhor coisa da minha vida foi ter feito essa faculdade, porque você estuda contabilidade, você estuda marketing, você estuda N coisas, são 48 matérias, muito distantes umas das outras, mas que faz com que a gente possa estar administrando toda uma empresa, né? Que é a faculdade de administração, mas que tem condições de levar isso para o poder público. Então, eu quero trazer essa situação para cá. Nós vamos passar a ser disruptivos com algumas ações que não existem na cidade. E aí nós já temos uma campanha disruptiva quando você não gasta um centavo para poder fazer uma campanha e consegue estar no mesmo patamar que outras campanhas que já têm investimento muito alto, que conta com a máquina, que conta com todos os vereadores. Isso já é disruptivo, já mostra para as pessoas, fala assim, olha, o mundo é diferente. Você não precisa... Peraí, você não precisa de todos os políticos da cidade para você fazer uma campanha. Você precisa de representar um povo. Isso já é disruptivo. Quando nós governarmos, uma das pautas que a gente vai estar trazendo aí entre esse dia 5 e o dia 15 é sobre tecnologia. A gente quer investir muito na tecnologia para criar empregos diferentes para a cidade. Porque, assim, uma das coisas que foi feito na cidade? Olha, emprego na área do mercado. Quem é que sonha de ficar sacolando alimento, sacolando produto? Ninguém tem esse sonho. Agora, se a gente começa a trabalhar com tecnologia, a gente começa a ver a cidade lá para 2050. O objetivo é esse, vamos pensar em Betim 2050. Daqui 25 anos, como é que vai ser Betim? Porque
Porque Betim hoje já começa a ficar caótica. Mobilidade urbana, saúde, educação, começa a segurança, a gente está entrando no nível de ficar caótico. Se a gente tomar as decisões erradas nos próximos anos, daqui 20, 30 anos não tem como mais resolver essa situação. Então, assim, quando a gente investe em tecnologia, a gente consegue reduzir custos em outras áreas. Por exemplo, se eu conseguir fazer um projeto em que todas as pessoas acima de 65 anos, por exemplo, vão ter um relógio tipo que a Apple faz, que fala assim, olha, mudou o batimento cardíaco da pessoa. Essa pessoa está passando mal. Sabe o que pode acontecer? Se eu fizer esse relógio, eu tiver uma central de monitoramento com todas as pessoas da cidade acima de determinada idade, se uma senhora, vou contar um exemplo de uma senhora que aconteceu no ano passado. Tem uma senhora que ela caiu no banheiro, quebrou o fêmur, ficou 2 dias em casa, aí até que todo mundo viu assim, realmente tem que levar para o hospital, não sei o quê, aí foi para a UPA Norte e ficou 28 dias lá internada. Ela sentiu dores terríveis durante 2 dias, depois mais dores durante 28 dias. Ela ocupou leito, ela ocupou o tempo da turma da enfermagem, ela gastou a prefeitura gastou muito mais recursos com medicamentos para ela, e talvez ela não vai mais colar o fêmur se tivesse agido de forma rápida. Agora sim, a gente tem lá uma central que fala assim, olha, essas são as pessoas de Betim, assim, de determinada idade, essa senhora está com relógio, ela caiu. Ela caiu, e aí manda um alerta para esse sistema, o pessoal fala assim, olha, a dona Maria, lá na rua X, no bairro tal, está tendo alguma coisa com ela, acenou aqui, está vermelho. Tá pulsando, tá vermelho, tem que ir atrás dela para resolver o que está acontecendo. Manda a ambulância para lá. Resolve a situação rápido. Ela vai ter para a UPA e tal, mas vai resolver a situação rápido, vai voltar para casa rápido. Ela não vai dar o trabalho, fazer com que a família dela toda tenha um trabalho de estar sempre indo e voltando. E as coisas vão acontecer muito mais rápido, muito mais simples. Fantástico. Estou dando um exemplo da saúde, mas a mesma coisa a mesma coisa de segurança. Se nós tivermos, em tudo a gente consegue ser disruptivo se a gente for inteligente. Fantástico, Pedro, fantástico. Gente, vocês estão vendo aí que o papo é bom. Vai tomando água aí, põe um café para esquentar, que a coisa vai ser boa demais. Quero agradecer aqui toda a diretoria do Cimoseng, meu presidente que quer ser chamado agora direto de Tatu, porque eu chamo ele de Gilberto, ele fica bravo com isso. Quero mandar um abraço pro Biruleiro da Frota 478, dizendo que abaixa todos os nossos vídeos aqui, põe lá no rádiozinho, lá no som dele, e vai curtindo o nosso Papo de Cegonheiro. Quero agradecer todas as professoras que estão adorando agora, cara, essa nova fase do Papo de Cegonheiro, e principalmente com os candidatos vindo aqui. E elas estão curtindo demais. As professoras do Escola Municipal Fausto Figueiredo. É isso? Fausto Figueiredo, as professoras do Fausto Figueiredo. Elas estão todas acompanhando lá. E falando janelas, como eu te disse que eu já te sigo, que eu te acompanho, eu vi uma briga sua, assim daquelas, com o IDDS, cara, que parece ser um vespeiro que ninguém consegue entender. Qual que é, Pedro, nesse campo da educação, cara, você manifestou, e o que você tem contra, assim, o que dá para fazer na educação aqui, Betinho? Aí contra o IDDS também, né? Porque foi... Bom, aí é ele vai falar. Porque, na verdade, a gente começou... Ele parou, eu falei, não... Às vezes o cara que ficava com o IDDS... Contra o IDDS ou a favor, ou o que é o IDDS? Qual que é a função dele dentro da cidade? O que acontece? O nosso canal foi uma coisa muito natural. As coisas iam acontecendo, as pessoas passavam frente aos vídeos e tal, e aí me reclamaram do IDDS. Isso foi lá no final do ano passado. E eu fiz um vídeo fazendo uma cobrança, acho que era sobre férias, se não me engano, sobre férias das meninas da educação. E a IDDS não respondia elas, mandava mensagem, ligava e tal, não respondia elas. E aí eu fiz esse vídeo reivindicando para elas que desse uma solução para o problema que elas estavam ali de férias, salário atrasado, todos os meses praticamente de atraso. E eles, ao invés de responder a população, ao invés de responder as meninas que trabalham diretamente para eles responderam para mim numa notinha assim, fizeram uma notinha assim... minúscula. Não, querendo me... Intimidar.
Cara, eu falei assim, esses caras estão malucos, eles estão querendo brigar comigo. Você não era medroso. Eles estão querendo brigar comigo, eles são maluco. Aí em seguida eu já comecei pra cima deles. Aí qualquer motivo, qualquer pessoa que reclamava, eu falei assim, não é assim não. Fiquei muito revoltado com eles. Não com medo, revoltado. E aí fui entendendo melhor a situação da IDDS. Eu não sou exatamente contra a terceirização. Eu sou contra as coisas que não funcionam. E a IDDS, ela não funciona. E ela é uma empresa que ela não funciona, de um lado, para a educação. Ela funciona para outros setores, você acredita? O pessoal da saúde não reclama. Outros setores não reclamam dela. Mas na educação, eles não conseguem fazer o trabalho deles funcionarem. A educação ela é gerida hoje pelo secretário do PCdoB. A educação e saúde é do PCdoB, né? E eu tenho minhas diferenças ideológicas com eles e eu não acredito que eles têm condições de administrar qualquer vendinha de esquina. Acho que eles não têm essas condições. Aí você vai lá e coloca as duas maiores orçamentos, dois maiores pastas da cidade, os dois maiores problemas da cidade, que é educação e saúde. O orçamento deste ano foi aprovado 670 milhões para a saúde e 640 para a educação. Ou seja, a maior parte do orçamento público está na mão desse pessoal. E aí, vamos conhecendo melhor a DDS, falando assim, olha, não é que a terceirização ela é de todo ruim, é que a DDS é toda ruim. e que aquelas pessoas que deveriam cobrá-las não cobram. Aí você vem a Secretaria de Educação e o próprio prefeito. O prefeito é o seguinte, olha, nós temos um contrato com a DDS? Temos. Nós fizemos o pagamento para eles no dia 1, por exemplo? Fizemos. Então, beleza. Se eles não pagaram dia 5, o problema é deles. Não tem a situação de olha, vamos resolver. Essa administração hoje ela não pensa em resolver. Pagamos para a DDS? Beleza, o problema é deles lá. Porque tem uma situação de jogo de empurra, porque a DDS sempre fala, não pagamos porque a prefeitura não pagou. E a prefeitura fala, nós já pagamos. Eles têm esse jogo de empurra. Eu, como prefeito, se a prefeitura não te pagou, a culpa é minha. Se eu te paguei e você não repassou, a culpa é minha, porque eu tinha que te trocar. Eu tinha que te fazer notificações até te trocar. Agora, esse problema não é de agora com a DDS, é problema de tempos. A DDS pegava transporte, pegava um monte de coisa assim. Quem é que tem esse conhecimento de tudo? Vocês têm conhecimento de tudo? Que CNPJ é esse que tem conhecimento de tudo? Porque senão assume a prefeitura de uma vez, que é praticamente o que aconteceu. Agora, provavelmente a gente deve sim tirar a DDS assim que a gente assumir. O meu compromisso de 1º de janeiro, já tirar a DDS e fazer... Em vez de terceirizar de novo, provavelmente a gente deve fazer um PSS já direto com as servidoras. Eu não tenho briga com as trabalhadoras, não tenho nada contra elas. Eu não quero deixar ninguém desempregado, não é isso. A questão é da IDDS, é a empresa, é que está entre a prefeitura e o serviço prático lá. E esse é o problema, por isso nós temos que tirar eles. E tem uma situação, Pedro, eu fui da educação, eu estive na educação um tempo como assessor. A IDDS ela tem um processo que a gente tem que rever, que é, né, como o Pedro muito bem fala, ela assume realmente que a gente não consegue, o concurso público é o ideal, mas o concurso público chega um momento que aí entra um professor, sai um professor de licença, você tem como fazer um concurso público para 3, 4 meses de licença, né? Você precisa de um processo estilo IDDS. No entanto, eu não posso ter uma precarização também financeira também daquele profissional, porque é muito feio vocês pegarem um contra-cheque de uma professora, um atendente pedagógico da IDDS em relação a outros colegas no salário base que são servidores da educação, a diferença é muito grande. E aí o cara fica assim, olha, faz aquilo talvez um trabalho momentâneo, né, temporário, e com o melhor ele vai. E isso causa disruptura na educação, uma disruptura ruim, né? Uma disruptura entre o que o aluno está tendo uma aula com o professor, daqui a 2 meses não é aquele professor mais. Então isso gera para o aluno uma precarização do ensino, que o Pedro levanta muito bem, né? Nós temos esse problema na educação. Fala assim, a educação teve isso, teve aumento disso, teve aumento daquilo, de estrutura, mas o plano pedagógico em si, ele não está sendo discutido, ele está sendo precarizado para chegar até o aluno. E isso, se vocês verem, observem o IDH, observem algumas coisas que são alguns parâmetros para entender como que está o nosso grau de conhecimento dos nossos alunos. Só uma questão, que o afastamento do IDDS vai gerar também perda do número de servidores, né?
o IDDS terceiriza a mão de obra. Como que vamos substituir essa mão de obra que hoje é contratada pelo IDDS se não há recursos? Ou de onde vêm os recursos? Ou concursos públicos, ou contratos administrativos? Como que será a ideia de fazer essa substituição? É com o PSS, com o processo de seleção simplificado. Seletivo simplificado. Essa que vai ser a implementação. Eu acredito que não tem abertura para colocar uma outra terceirizada, porque ninguém confiaria. Porque tem a situação da confiança agora. Assim, você trocou trocou 6 por meia dúzia, então acho que não teria essa confiança. A minha ideia era tentar manter todo mundo que já está mais diretamente com a prefeitura. Até porque tem o seguinte, você tem uma terceirizada, a prefeitura pode fazer direto. Você tem servidores na administração da educação, por exemplo. Por que eles não conseguem trabalhar aqui direto? Por que eles precisam de um intermediário? Aí esse intermediário não responde às meninas, não. Assim, gente, que disse que não pagar a gente? Não responda, não. Um dia. Não responde. Não. Aí por isso que o DDS tem que sair, a prefeitura tem que assumir. O prefeito tem que assumir. A prefeitura. Disse tudo, Pedro. O prefeito tem que assumir. É aquilo que nós falamos, de não mandar a guarda municipal para um serviço que você tem que mandar um agente ali para assumir. Olha para você ver, hoje, a gente estava lá na Vila Recreio, porque a comunidade estava revoltada porque não conseguia atendimento, não conseguia remédio na farmacinha. A gerente não estava lá. Eles conseguiram mandar a guarda municipal para lá. 8 homens da guarda municipal foram deslocados para poder conter a população. E a gerente não chegou. Assim, que louco. Então, foi a falta de quem? É a falta de comando, a falta de alguém falar assim, vai lá e resolve esse problema. Não cria um outro problema e não tratar a população como adversário, como inimigo. Por que o guarda municipal tem que fazer isso lá, enquanto que Bertinho todo dia está matando alguém, todo dia está roubando carro? Ô Pedro, essa é a minha nova pauta, a próxima pauta. É porque, cara, eu sou migrante aqui em Betim, tenho apenas 20 anos. Nesses 20 anos morando em Betim, eu aprendi... Então você já é betinense? Total, cara. Sou apaixonado com Betim. Tá vendo? Ele é betinense, mas ele não fala que é Heron, que é Vinícius, ele fala que é betinense. Betinense. Exatos 20 anos. Também? 20 anos. Sou apaixonado com Betim. Porém, vim pra cá, me escolher essa cidade não foi tão fácil. Os meus amigos lá do interior, da minha amada Conselheiro do Lafayette, um deles me repreendeu. Cidade. É maravilhoso, maravilhoso. Um deles me repreendeu, seriamente, que é um grande amigo mesmo. Ele me disse assim essa frase: Tiga, você é doido? Betim, cara, quem tem que sofrer é a nossa família. Ou seja, morar em Betim era sinônimo de sofrimento, de submeter minha família a riscos. O que você, sendo eleito, você e o Bira, o que a prefeitura pode promover em termos de segurança? Porque Betim ainda está lá no alto ainda, nesses índices, né, de insegurança. O que dá para promover? Eu acho que piorou um pouquinho, viu, Tica? É mesmo? Eu acho, assim, pelo que eu lembro de quando eu era criança e agora, acho que tem mais medo de sair na rua. Acho que hoje a cidade é mais violenta. Hoje os índices de violência são maiores hoje do que nos anos anteriores. Eu vejo a sociedade inteira, assim, a gestão pública, eu pensando como gestor público, eu vejo como criação dos meus filhos. O meu filho e a minha filha, eu dou para eles educação. Se eu não conseguir o meu objetivo de que é fazer com que eles aprendam, de que, olha, esse aqui é o caminho do bem, tá, meus filhos? Se eu não conseguir por isso, eu tenho que ter repreensão. Eu nunca precisei de repreendê-los porque eles entendem a educação. Porque desde cedo, desde muito novo, eles têm educação e isso é muito intrínseco a eles, o respeito, né? Então, eles têm acesso ao esporte, joga bola, tem acesso à cultura. Minha menina é uma ótima desenhista, faz curso, tá? Tem 6 anos, já tá no sangue também. Tá, né? no sangue. Mas você tem repreensão caso isso aqui não dê certo. Eu vejo que a sociedade é isso. Hoje, os criminosos de hoje, que estão aqui na cidade, não vejo uma situação de, olha, vamos resolver todos os problemas deles agora. Não tem jeito. Eu tenho que pensar como é que eu vou fazer dos 2050. Para os de 2050, são duas etapas. Os de 2050, as crianças de hoje,
para que elas não virem criminosos lá na frente, elas têm que ter acesso à educação, elas têm que ter acesso à cultura, ao lazer, ao esporte. E isso não é tipo, olha, vamos fazer um projetinho. Que Betim já teve projetinho demais. Vamos falar da cultura. O único programa, aí quando eu falo programa, é uma coisa que não acaba. O SUS, por exemplo, é uma coisa que não acaba. Muda presidente, não acaba. O Bolsa Família se tornou um programa. Mudou de presidente de esquerda, de centro, de direita, não acabou. Betim, a única coisa que tinha como programa, o governo atual conseguiu acabar, que era o Centro Popular de Cultura. O restante são projetos. Você consegue fazer um espetáculo de dança, um espetáculo de música, um espetáculo um show, mas você não consegue dar continuidade para isso. Pode vir e alterar isso a qualquer momento. O Bira ficou lá 8 meses, é difícil criar um programa lá. Agora imagina o secretário de saúde, que agora é candidato a prefeito, que só ficou 3. Então, Fiz o estágio. Fez o estágio de prefeito lá no Secretaria de Saúde. Então, assim, eu tenho que criar programas, principalmente esporte e cultura. Eu quero o meu sonho é ver um betinense disputando Olimpíadas. Então, a gente tem que dar condições para isso. Mais um, né? Porque, ao que me recordo, teve uma atleta paralímpica do Teresópolis nas Olimpíadas em 2021. Eu não me recordo o nome dela. Sim, claro. Teve uma atleta paralímpica, né? Tomara que tenhamos mais. Não pode ser, olha... Não pode ser exceção. Não pode ser aquela, olha, aquela pessoa é brilhante. Ela conseguiu. Óbvio que todo mundo da Olimpíada é brilhante, né? Mas assim, tem que dar opção, tem que dar chance, oportunidade para as outras tantas brilhantes. Talentos todos, né? Às vezes a pessoa só precisa de oportunidade. E na repreensão. A repreensão você tem que resolver aqui agora. Aqui agora, como é que a gente vai reduzir? Primeiro, as pessoas têm que entender que quem está governando tem comando. E isso muda muito a questão mental da cidade. Assim, olha, quem vai resolver tem comando. Eu falo nos meus vídeos, olha, pra mim, chapéu de vagabundo é martelo. Aí o cara já fala assim, pô, melhor roubar lá em Contagem, em Ribeirão das Neves, do que pra Betim. Porque nós temos condições, olha, de aqui agora, de colocar tecnologia. Lá em Paracatu, nós colocamos um totem em frente às escolas, e esse totem, ele tem, é como se fosse um olho vivo e a comunicação direta com a polícia em frente às escolas. Então, utilizamos a tecnologia para reduzir violência. Essa tecnologia é excelente, eu conheço. E aí é o seguinte, se acontecer alguma coisa perto ali, você aperta um botão lá que vai direto para a polícia, direto para a guarda. E aí não tem trote, porque você tem câmera para todo lado, se alguém fizer um trote ali, se alguém simplesmente apertar no botão ali à toa, a polícia está vendo ali na câmera ali que foi um trote, né? Então você não tem trote. E por algum motivo, esses meninos que acabam de sair da escola, ou que... igual o Fausto, né? Que é vizinho nosso lá. Isso. Lá no nosso São de Fátima. O menino ficava lá, estudava lá. E eles cometem os crimes, eles ficam próximos da escola. Eles ficam sempre próximos da escola. Então, se você conseguiu trazer segurança para a escola ali, você já reduz uma área de atuação deles. Então, você tem que fazer essa repreensão em tecnologia. Hoje, a Guarda Municipal ela está com um número de déficit de pelo menos 200 homens, no mínimo, pensando na população de Betim. Então, eu penso nessas duas coisas. Olha, primeiro, dar oportunidade. Vamos tratar com a educação, através da cultura, do esporte, e do outro lado daqui tem que ter repreensão. Mas um minutinho. Tá vendo por que eu falo que eu tenho uma honra e um orgulho de poder ser vice de um jovem que é mais novo que eu, 15 anos, conheci ele garoto, que tem uma visão, sabe, muito avançada de gestão. Porque é muito fácil, né, vir aqui, sentar aqui enquanto candidato e falar que o problema da segurança é transferir para o terceiro, que é do governo do estado, que é do governo federal. Eu sei que fizeram isso aqui nessa mesa, né? Porque com certeza fez, se não fez, fizeram. Porque eu conheço os atores que estão no sistema. A transferir para o terceiro é muito ruim, porque na verdade o prefeito ele é a autoridade do município. Então, primeiro assumir essa situação é o prefeito.
Então eu tenho que assumir que eu tenho que ter a parte preventiva, que eu tenho que ter ali, e atuação no combate efetivo ali, no enfrentamento, mas eu tenho que ter a preventiva, que é investir em educação, é investir em cultura, é investir em assistência social, é investir no esporte. Então, quando eu tenho uma educação forte, uma cultura forte, um esporte forte, eu estou formando jovens que não vão para o crime. Essa é uma atuação. Mas também nessa repressiva, eu tenho que ter um prefeito que tem que chegar também e falar assim, que os órgãos de combate aqui, vamos discutir isso aqui mais efetivo. Né? Então, quando ele fala isso, para mim me dá muita segurança de eu falar assim, eu posso ser um vice de um cara que ele tem essa visão de disruptura, como você falou, no modo atual de fazer gestão, que quer terceirizar até a responsabilidade. Né? Então, assim, não é culpa do Estado, não é culpa do governo federal. O governo federal e o governo estadual vão ter que ter as parcelas dele aqui, ele vai cobrar. Né? Mas o prefeito tem que assumir a sua... Até mesmo porque a Guarda Municipal ela não tem um combate... ela tem uma função constitucional diferente. Né? A Guarda Municipal ela não é de segurança, ela é de guarda patrimonial do município. Ela não pode fazer combate, ela não pode ser aquela patrulha ostensiva que é a função da Polícia Militar. Dentro disso, a perspectiva é de formar convênios com o governo estadual, é de trabalhar um projeto de criação de uma Força de Segurança Pública unificada, como tem sido apresentado no Ministério da Justiça atual. Mas os guardas municipais do país inteiro, eles têm feito uma pressão muito grande, tanto na Câmara de Deputados Federais, quanto no STF, e está havendo mudanças no entendimento da atuação dos guardas. Por exemplo, antes, quando eles autuavam alguém, às vezes não era aceito isso, né? Assim, não, tem que fazer a Polícia Militar. Hoje já é aceito quando o guarda municipal ele pode prender uma pessoa e dar sequência nisso. O que não tá resolvido ainda é que tem um sistema, né, que eu chamo de redes, que seja interligado entre eles. Então a Guarda Municipal vai lá e faz o boletim de ocorrência deles e tem que passar para a Polícia Militar. Eu acredito que nos próximos meses vai começar a ser pacificado que a Guarda Municipal vai ter um entendimento de polícia, como se fosse polícia municipal. E mesmo ainda que a gente vai assumir, não vai estar resolvido isso. Mas acredito que vai ter esse entendimento já na nossa gestão. Já existem cidades no país que já estão peitando e falando a polícia municipal. Se eu não me engano, Santos... Tem uma cidade que já tem esse entendimento. No carro está escrito Polícia Municipal. Nos anos anteriores, eles não podiam usar armas, né? Hoje já utilizam de armas. Eu acho que tem que ser tratado eles como polícia municipal. Ainda que eles não tenham tido toda a vitória deles é uma vitória do município, porque quem comanda a Guarda Municipal é o prefeito. E quem comanda a Polícia Militar é o governador, que tem ido de mal a pior nessa situação deles. Mas não é porque ele está indo de mal a pior que eu vou deixar minha cidade ficar na mão de bandido. Então a gente tem que trabalhar com a Guarda Municipal e trabalhar com a Polícia Militar. Porque se a Polícia Militar, se os policiais militares nos respeitam por um trabalho que a gente faz em rede social, será que eles não vão respeitar a gente enquanto prefeito? Vários e vários vídeos que eu posto, eles que enviam, tá? Então, assim, a gente tem o apoio deles. Sim. Eles precisam saber que tem que ter apoio nosso também. Ainda que o chefe dele eu falo Polícia Militar, ainda que o chefe dele seja o governador do estado, ele tem que saber que o prefeito do município vai apoiá-lo. E quando ele tiver de agir, que às vezes o que acontece muito ele tem medo de agir, porque ele vai lá e age, vai ser processado, vai criar N problemas para a cabeça dele e não tem quem o defenda. Eu, quanto prefeito, vou assumir o compromisso de estar defendendo a Polícia Militar, de estar defendendo a Guarda Municipal, porque é necessário que eles se sintam protegidos para que eles possam nos proteger. Hoje o Betim tem uma situação de mais ou menos conveniada, mais ou menos uma parceria entre eles, mas que não foi concretizada de fato. Tem um sistema, a prefeitura tem um sistema de monitoramento que funciona mal e parcamente e não está ideal, mas a gente tem condições de fazer com que haja uma interlocução melhor e maior. Hoje funciona no centro da cidade. Hoje as periferias da cidade não têm esse alcance desse monitoramento, por exemplo. Eu vi... primeiro, você falou que também é professor, né? Sim.
Eu só fazer uma pergunta agora totalmente off, gente. Se pudesse desligar. É porque você tá vendo que eu tô todo amigão, tô chamando você de Pedro. Porque eu vejo quando eu A gente chama Pedro Betinense, tá? Porque o pessoal, Pedro meus adversários me chamam pelo meu nome de Pedro Moura, que é pra atrapalhar a minha vida. Chamando de senhor, assim, essas coisas, né? É muito formal, bobagem. É? Então, Formalidade. posso continuar com o Pedro? Pode. Pedro Betinense. Pedro Betinense. Pedro Betinense Ibira. Pedro Betinense Ibira. Ninguém perguntou. Até porque não, somos- descendência é registro. Até porque O somos nome todos de Bira. betinenses. Vou lá, tô precisando do doutor agora pra registrar meu nome, Bira aí. Aqui, eu vi e vejo muita gente reclamando da saúde aqui em Betim. Eu não quero ser leviano, mas eu gosto, cara. Eu acho que melhorou muito a saúde em Betim. Eu tô errado? Você utiliza muito? Olha, eu utilizei em 19. Agora minha mulher vai me matar. Acho que foi 19. Quando seu filho nasceu? Não, Foi uma situação assim, lamentável. Eu perdi a minha sogra. Minha sogra Meus sentimentos. é uma mãe para mim, um presente que Deus me deu. E ela ficou no regional por 20 e poucos dias. Nesses dias, eu te confessar o que aconteceu. Não tinha copo para tomar remédio, faltava luvas para o pessoal trabalhar, faltava muita coisa lá no regional. Mas a entrega de quem estava lá dentro trabalhando era uma coisa surreal, cara. Aquilo ali... 2019? Eu acho que foi... Eu não lembro agora... Isso é importante, porque foi a primeira gestão do Vitório e Vinícius. Né? Faltou muita coisa. Assim, faltava Vitório e Vinícius material, era a gestão deles. faltava sabão para lavar, não faltava o básico, mas o carinho não faltava. Mas nesse meio tempo, criou-se várias UPAs, né, em vários bairros. Então, assim, a minha visão, né, estou te fazendo uma pergunta, eu acho que melhorou. Então, Eu acho que o sentimento das pessoas no geral é o seguinte, olha. Se você pegar uma estrada e você vê um acidente nessa estrada, ou se você teve um acidente nessa estrada, ainda que essa estrada não tenha outros acidentes, você viu 1 de 100, a sua perspectiva é de que a estrada é perigosa. Quem não participou, quem não viu outros acidentes ou não participou do acidente, fala assim, não, essa estrada é tranquila. Eu estou te falando isso porque você nos últimos 4 anos, você não utilizou. não. Então é tranquilo. Agora, para as outras pessoas que utilizam, é um acidente na estrada. Então, assim, a pessoa que está lá a pior UPA que tem em Betim é a do Guanabara. É mesmo. Por estrutura. Estrutura. Por estrutura. Aquele ali tem que passar um trator em cima e fazer outro. Por isso, porque ali tem uma situação muito parecida mais com uma OBS do que uma UPA mesmo. Quando a pessoa... Vou te dar um exemplo de um rapaz que ontem eu até conheci. Eu até encontrei uma pessoa que tinha feito uma denúncia lá atrás. O rapaz ele tinha um problema de saúde e ele estava 17 dias na OBS, na UPA Guanabara. E ele já tinha determinação judicial para que a prefeitura de Betim tirasse ele de lá. E na determinação judicial é o seguinte, ó, ou vocês tiram ele e levam para um outro hospital público, hospital regional, qualquer outro em Belo Horizonte, ou a prefeitura paga por um leito numa particular. Mas ele vai falecer se ele continuar ali. Eu fui lá, e assim, eu não faço as coisas porque eu quero brigar. Não, Pedro fica o dia inteiro arrumando confusão, não fala. Acontece. O pessoal Pedro só fica buscando briga. Você gosta de confusão. Fala, Pedro, tá uma confusão aqui. Não é confusão em Teresópolis, vai pra cá. Uma coisa leva a outra. Aí eu falei assim, olha, Meu Deus. espera até mais tarde, porque se a prefeitura te mudou, cara, pra você ver que bom, eu não preciso de sair da minha casa, vai mudar e vai resolver a vida dele. Espera mais tarde. Chegou mais tarde, a pessoa não me respondeu, eu falei assim, não, então deve estar resolvido. Aí no dia seguinte me fala de novo. Aí eu falei assim, espera até as 18. Mandou de manhã, beleza, não resolveu, eu fui lá. Chamou a polícia não resolveu. Tinha mandato judicial, eles estavam descumprindo o mandato judicial. A justiça falou assim, você tem 28 horas para tirar ele de lá. Eu tinha passado 72. Nossa. E aí não tira ele de lá. A gente vai lá e cria toda uma situação. E aí quando a gente cria toda a situação, eles mudam. Eles levam ele para regional. Cara, tinha um leito.
Esse leito não foi inventado. O leito já estava lá. Agora, assim, quando você vê os vídeos dele, em que ele estava na UPA, suado, com os eletrodos saindo dele, porque estava completamente suado, o trem completamente fechado. Sim, triste. Aí ele conseguiu ir pro hospital regional. Ele mandou um vídeo pra mim e falou assim, tô aqui agora, Pedro, agora eu tô bem. Ele estava no hospital regional. Então o hospital regional tem mais estrutura, tem melhores condições de cuidar de quem está doente. Ele veio a falecer. Ele veio a falecer por... Infelizmente. Demora. Por demora. Nesse trânsito, demorou fazer o... Mas a família dele fala assim, Pedro, a gente te agradece, porque ele morreu com mais dignidade. Se ele tivesse falecido lá na UPA, para ele seria muito mais doloroso. Mas essa demora fez virar óbito um betinense, um pagador de imposto, um homem de família, deixou criança pequena em casa. Ele, se eu não me engano, tinha 28 anos de idade. Que é isso, cara? Que jovem, coisa triste. Jovem com uma vida toda pela frente. Então, assim, a saúde ela é toda ruim? Ela não é toda ruim. Ela vai ter atendimentos bons. Ela vai ter pessoas que vai passar pela estrada que não vai ter acidente. Tem uma parte, desculpa ter interrompido, mas tem uma parte também terceirizada na saúde, né? Tem. A saúde, as UPAs são todas terceirizadas. A UPA também é terceirizada? A UPA Norte é toda terceirizada. Praticamente vieram todas de contrapartida de construções, né? As construções são terceirizadas. Tem essas contrapartidas, mas os servidores são terceirizados, né? E aí tem outra situação que as pessoas terceirizadas têm que entender. Eles são servidores públicos, porque às vezes você vai dizer, não, eu trabalho para a INSV. Não, você trabalha para a INSV, mas você é servidor público. Eu falo isso porque quando eu ia gravar lá dentro, você não pode me gravar. Posso, você é servidora pública. Eu não sou trabalho para a INSV, você é servidora pública. Você está prestando serviço público. Eles têm dificuldade de entender que eles são servidores públicos contratados. São de contratos temporários, mas são servidores públicos. Eles devem agir e trabalhar para o público do mesmo jeito que um efetivo ou um comissionado. Talvez o que faça eles pensarem que eles são diferentes é até a falta de estrutura pessoal a eles, porque, como o Bira disse, eles recebem menos. Eles são menos protegidos, eles podem ser mandados embora a qualquer momento. E isso acontece muito. Desagradou alguém politicamente, manda eles embora. E isso não pode acontecer. Se você não tiver condições de falar, olha, temos continuidade no trabalho, esse trabalho, obviamente, não vai ser tão bem feito, né? Eu queria dar uma contribuição, assim, porque eu sou usuário do sistema de saúde, minha mãe é do sistema SUS. E, assim, quando você tem essa percepção, você teve uma situação. Aí a gente tem uma percepção que engana a gente, porque aqui tem marqueteiros aqui em volta do seu programa aqui que vão dizer isso melhor que nós aqui. Quando eu construo uma UPA, que eu coloco fachada de vidro, eu dou uma falsa impressão que eu estou investindo na saúde. Eu falo falsa porque se eu chego naquela UPA e ela não tem médico, ela não tem remédio, ela não tem exames, ela não tem profissionais, né, no nível do suficiente que eu preciso, eu estou enganando as pessoas. Porque quem passa lá fora acha que teve esse tal de investimento na saúde. Mas o investimento na saúde ele tem que ser de uma forma planejada, porque senão nós vamos bater palma para quem? Secretário de saúde ou secretário de obra que construiu a UPA? Eu falo em 40 UPAs, mas eu falo em 40 UPAs que ela funciona com estrutura que no máximo daria para atender efetivamente 20. Aí eu conseguiria dar um atendimento qualificado, de não faltar médico e remédio, exames, aí eu falo que eu estou fazendo investimento em saúde. Senão eu estou fazendo investimento em obras. Em obras é para ganhar voto, para enganar as pessoas. Nós temos que ter uma... Sabe? E o que eu falo que o Pedro consegue com a equipe dele é quebrar esse paradigma de mostrar essas pessoas que estão ali da voz. Para aquela pessoa, que aquela senhora, por exemplo, que talvez hoje de manhã não teria voz para ninguém ouvi-la. Porque ela não é uma pessoa que ela não é uma vereadora, não é isso e aquilo. Então, assim, ela passou a ter voz. Então, assim, e isso é importante a gente entender que na gestão que a gente tem que fazer, a gente tem que pensar o seguinte, eu tenho 600 e quantos milhões você falou aqui, que é bom, número melhor do que 640 milhões. 640 milhões? A eu não posso 670. admitir que falte luva, que falte gás, que falte médico, que falte isso. Então, assim, eu tenho que planejar a minha estrutura para dentro daquela capacidade que eu tenho financeira e para atender com qualidade e não fingir que eu estou atendendo. Uma má gestão do recurso, então. Uma má gestão do recurso. Eu não vou falar agora, mas assim, eu desafio pessoas
que tem gente que tem procedimento esperando há 2, 3 anos, que não saiu. Né? E alguém passou por fazer um estágio de 3 meses na Secretaria de Saúde para ser candidato e ele não ficou atento que existem pessoas com procedimentos aí há 2, 3 meses, 2, 3 anos agarrado. Entendeu? E essas pessoas às vezes morrem, muitas não morrem. Então, assim, eu tenho que entender, que eu tenho que encarar isso. Eu tenho um hospital regional, né, que ele atende hoje uma população de toda uma região que cresceu muito. Eu tenho que entender isso, eu tenho que encarar isso. Como o Pedro falou, o prefeito tem que encarar isso. Eu tenho que repactuar essa situação toda. Então, essa é uma discussão de gestão, não é fazer obra, senão vamos precisar de secretário de saúde, né, Pedro? Vamos precisar só de secretário de obra. Aí, vamos cortar um secretário. Eu, particularmente, acho a saúde muito mais importante, inclusive, do que a própria segurança. Eu sempre falo que é muito mais fácil você estar doente do que ser assaltado. Então, você precisa, dentro das condições de vida que a gente enfrenta hoje, muito mais de ter um bom atendimento para a saúde física e mental do que ter a segurança de que não vai ter o celular furtado. A saúde continua sendo muito mais importante do que a segurança pública, né? Sim, até porque a saúde você conquista o resto. Justamente. Então você tem saúde e educação como as pastas com mais recursos destinados, não é à toa. Né? A gente precisa de uma previsão dessa de visão a longo alcance, de uma política de Estado ao invés de uma política de governo, para que a gente colha frutos para frente sem ter esse tipo de medo, sem ter esse tipo de insegurança. E eu queria só retomar 2 coisas que eu achei importantes. Na verdade, uma coisa que a primeira foi essa da saúde e segurança, que vocês falaram sobre o Betim Industrial, o pessoal que teve uma casa demolida lá. Né? Eu sei, por atuação profissional, que existe uma ação da Ferrovia Centro-Atlântica, que tem uma concessão de utilização da linha férrea e que atravessa Betim inteira e que tem várias casas ainda a serem destruídas. Todas as casas que estão às margens da rodovia férrea, da linha férrea, que foram construídas de maneira irregular, vão ser derrubadas total ou parcialmente. Isto é do conhecimento da gestão e como se pretende resolver, sendo que houve também uma falha governamental que permitiu que essas pessoas construíssem lá, comprassem o imóvel, entendendo, imaginando que elas teriam direito a construir ali e agora estão sendo surpreendidas com essas decisões judiciais. Não que seja o caso desse cidadão, porque eu desconheço, não sei quem é, mas eu sei que isso já está acontecendo e vai continuar acontecendo durante todo o trajeto da linha férrea de Betim. Vocês têm informação sobre esse problema? Assim, eu não sei por que eles nunca reclamaram comigo, eu sei que existe problema. Mas esses são um dos poucos problemas que eles não falaram comigo. Lá vai mais uma briga. Bora! Vamos lá, a gente ferrou aqui. Mas eu vou lá ver isso aí agora. No Capelinho ao Vianópolis, quem tiver com construção irregular vai ser derrubado. Pelo menos a gente imagina assim, né? Mas eu acho assim engraçado, Pedro, eu acho engraçado, sabe o que é? É que a Ferrovia Santo Atlântico, ela tinha um compromisso de fazer transposições na via férrea, que ela corta o município, ela causa um transtorno enorme para o município, né, Pedro? Isso é muito provinciano, né? E aí não fizeram a transposição, aí aceitaram que o recurso que vieram, aí aceitaram essa gestão, essa gestão está agora. Aí esse recurso ir para o metrô de Belo Horizonte, ou seja, eu lembro que teve uma movimentação, mas acabou no final esse recurso está indo para o metrô de Belo Horizonte. E a Ferrovia Santo Antônio vai tirar as pessoas e sem indenização, ela não faz transposição, ela faz escota. Pedro, acho que nós temos uma pauta aí mesmo nova aí, viu, com esse pessoal. Eu sei, nesse tipo de situação, a gente sempre fica do lado do povo. Mas aí existe a lei, né? E existe a determinação, o mandado judicial está lá. Como que isso vai ser resolvido? Porque as pessoas também foram prejudicadas no final das contas. Mas o município sofre com população sem habitação, pessoa desocupada de uma hora para outra de sua casa. Então isso vai cair no colo do prefeito. O que o prefeito vai fazer para poder resguardar essas pessoas no aluguel social, uma moradia temporária? Vai ter uma intervenção junto ao governo federal para que este problema seja solucionado? Ou se ainda não era do conhecimento,
Quando do retorno dos dois aqui, que eu já imagino, já estou até me antecipando ao meu colega Tico, o convite para retornarem e trazer para a gente ideias daquilo que possa ser realizado. Acho que essa situação é uma situação que, quando você está lá dentro, você consegue ter força para poder negociar com a ferrovia, porque ela não pode simplesmente, mesmo com a decisão judicial, falar, olha, vai tirar todo mundo aqui, nós não damos nenhum retorno para a sociedade da cidade, nós cortamos a cidade toda no meio. Tá, e aí? Não, aí eu estou te perguntando. Não, mas, aí agora a bomba é sua, a bomba não é minha, não. É igual o português que vinha aqui no Brasil, pegava o nosso ouro e ia embora. Assim, tá, beleza, vem cá, fica aqui com a nossa terra aqui, passa com a linha de trem aqui para a cidade toda, não dá retorno para a gente, não. Você, enquanto prefeito, você não pode aceitar uma situação dessa. Ainda que tem que resolver isso em vias judiciais, você tem que ter contrapartida para a cidade, não tem contrapartida de tudo. Nos últimos anos todos não foi só a contrapartida? Qual foi a contrapartida que eles fizeram para a população? Agora, é um direito constitucional das pessoas ter direito à moradia. Voltando lá no Carvalho lá atrás, quando eu era criança, eu lembro de ter obra para tudo quanto era lado. Se não me engano, era mais de 6 mil obras. Eu lembro que na campanha dele de 2000, ele prometeu que ia ser 10 mil casas que ele construiu, casas populares. Mas não chegou ao estudo que ele construiu, não. Mas construiu bairros inteiros. Betim, nos últimos anos, construiu 53 casas, que era lá no Citrolândia. E sem querer ofender ou desmerecer as pessoas que estão morando ali agora, acho que não foi o dinheiro que fez aquilo, não. Aquilo ali, ó, você faz um desenho rapidinho ali, não ficou legal, não. É uma caixotinha, né? Não ficou bom, não. Num lugar que é alagado ainda, inclusive foi alagado. Então a gente tem que começar Eu tenho um projeto de fazer a Vila dos Servidores, que é fazer tipo os prédios da tenda e facilitar a compra para os servidores. Então a gente tem que criar projetos de habitação que hoje a Secretaria de Habitação da cidade não serve para nada, só para poder fazer aluguel. E aí quando eu falo de programa, isso aí é um projetinho, tipo assim, vou manter aquela pessoa ali, mas e aí? Vai estar no aluguel social. Ninguém está no aluguel social, quer morar no aluguel social, não? O valor do aluguel social de Betim não paga um aluguel. Uhum. Isso não vai adiantar. Nós precisamos ter força junto da ferrovia para criar conjuntos habitacionais para as pessoas que estarão afetadas pela situação deles. Até porque, se eu não me engano, são quase 40 anos, né, que eles já moravam lá. É muito tempo. Aí você fala assim, olha, se eu for tirar todo mundo que entrou de forma irregular na cidade de Betim aqui, não sobra uma casa de pé não, meu amigo. Betim inteiro é assim. Ô Pedro, já que a gente está na ferrovia, vamos falar de mais duas coisas aqui, que é a mobilidade de Betim, as infraestruturas, né? Eu acho que, igual eu falei, a gente falou que Betim, né, eu acho que Betim precisa evoluir muito. Cara, você já andou de van aqui em Betim, não? Ah, o cara muito. que briga igual você, né? Mas muito. Inclusive, eu já estou preparando. Já está proibido de andar nas ruas. De tanto que brigou. Arruma confusão. O que dá para fazer no transporte público de Betim? Né? Na mobilidade de Betim também. O que dá para fazer, cara? A mobilidade de Betim, o betinense, nós pensamos o seguinte, olha, tá ruim aqui, então a gente tem que resolver aqui. Eu falei, vou resolver aqui para que lado, cara? Tá tudo ocupado aqui. Vou resolver para onde? Não tem nem para onde mandar o problema para um lado para o outro, porque tá em todo lugar agora com problema. O que eu vejo de Betim é o seguinte, Betim ele é maior do que Belo Horizonte. Betim, eu posso estar falando na memória agora, mas se eu não me engano, Betim tem 472 quilômetros quadrados. E BH, se eu não me engano, é 460. Por aí. E aí, seguinte, cara, como é que Betim é maior do que BH? Mas se você olhar pelo mapa, coloca no Google lá, você vai ver que BH é completamente ocupada. E tem 2,5 milhões de habitantes. Betim tem cerca de 500 mil habitantes. O IBGE deu 412 ali, mas quem fez o cálculo do IBGE foi o Thanos, né? Que ele foi apagando algumas pessoas. Tem 500 mil habitantes. Como é que uma cidade maior territorialmente, ela tem 5 vezes menos habitantes do que Belo Horizonte?
Isso aqui a gente cabe, né? Beleza. Será que é uma cidade que tem vocação gigante pro agro? Não tem. Não temos. O agro está longe de ser uma prioridade hoje dos empreendedores do município. Não é. Podemos melhorar? Podemos, mas não é hoje a principal função econômica da cidade. Não é. Então, quando você vai ver o mapa de Betim, quando você for lá ver o BH, BH tudo ocupado mesmo. Aí você vai ver Betim, você vai ver as regionais Teresópolis completamente ocupada, Nimiruçu completamente ocupada, parte do PTB ocupada, em outra parte não é. E aí você segue aqui para o centro ocupado, Alterosas ocupado, a norte, um pedacinho da norte ocupado. Aí você vai ver um espaço gigante entre a região norte e o Caivera desocupado. Quando eu falo desocupado, é moradias mesmo. Sim. Muita fazenda. Aí você pega o Estrulândia, já tem menos. Eu acho até um jeito de resolver a mobilidade urbana da cidade. É ocupando quando a gente está desocupado. Porque as pessoas vão falar assim, vamos fazer um empreendimento? Vamos, aonde? Ali onde está ocupado. Se eu vou fazer alguma empresa que tem 300 funcionários, se eu fizer ela aqui na Redondeza, o que vai acontecer? É mais 300 carros. É verdade. É mais 300 pessoas perambulando por aqui. O que já está ruim, piora. Nós temos que criar programas de incentivo para essas situações onde estão desocupadas para levar pessoas para lá. Mas quando você faz isso, você tem que criar alternativas para que as pessoas queiram empreender ali. Lá na região do Pingo d'Água, de frente ao Parque Ecológico, o novo parque ali, tem o condomínio ali. Ai meu Deus, esqueci o nome, Cristais. Cachoeiro dos Cristais. Cachoeiro dos Cristais. Leva para lá, ali tem cerca agora de 2.000 pessoas, provavelmente deve ter umas 2.000 moradores ali. Mas não tem um supermercado, não tem um açougue, não tem uma padaria, não tem absolutamente nada. Então temos que fazer com que ele tenha para que as pessoas queiram morar ali. O ponto de ônibus, eu fiz um vídeo lá, eu fiz 2 vídeos lá de ponto de ônibus. As mulheres que. E, gente, te falar com vocês, fui anteontem lá. E eu fui anteontem, eu fiz a caminhada entre o condomínio até onde as meninas pegam o ônibus na BR. Para ir para BH e para o Podorado. Para mostrar como é perigoso. E eu fui fazendo uns vídeos para mostrar como é que é perigoso. Aí eu saio de lá, 40 minutos depois, tem gente mandando mensagem para mim no vídeo. Olha como é que tá lá no ponto de ônibus. Porque o ponto de ônibus é um monte de lixo. Muito, 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 muito escuro. Essas mulheres pegam o ônibus ali, cara. Que isso? Situação assim. Muito lixo. Aí tem um carro queimado. Então, assim, provavelmente os caras roubaram o carro em algum lugar, deixaram lá e queimaram o carro. Uns 40 minutos depois que eu saí de lá. Então, nós temos que levar essas situações de fazer com que a cidade cresça para onde ela não cresceu ainda. Porque se a gente não fizer isso, em 2050, não tem condições de habitar essa cidade mais. E a mobilidade atual? Porque quando a gente fizer isso aqui agora, quando a gente começar a criar incentivos para levar empresas, porque o que resolve a vida da sociedade é a empresa. O que resolve isso é a empresa. Nós só estamos aqui porque tem uma empresa que cria uma xícara, tem uma empresa que faz a madeira, tem uma empresa que faz o microfone, tem empresa de energia, tem empresa de... É a empresa. Então a gente tem que levar o pessoal para lá para que a gente possa desafogar o atual. Aqui dentro aqui não vejo muita alternativa, não. Todas as alternativas que criam ficam pior. Ali no Ingá, a Ecos mudou. Quando a gente vai pegar José Inácio Filho, aí quando você está perto da Edmeia, você vira à esquerda, esqueci o nome da rua, aí você podia virar à direita perto do hospital regional. Aí a Ecos proibiu. Agora você tem que ir lá no final da rua para virar lá na frente da Edmeia. Sabe o que aconteceu? Eu vou gastar mais gasolina, ficou ruim do mesmo jeito. O engenheiro de trânsito de Betim, ele tem uma capacidade especial de colocar ruas em contramão. É impressionante. Você vai seguir na Rua do Rosário, para a esquerda não pode, para a direita pode. Na próxima direita não pode, esquerda pode. Foi com relação a esse tráfego. Betim parece uma cidade dormitório ainda. A gente tem muito deslocamento da população que vai para Belo Horizonte e volta todos os dias.
Nos bairros eu não vejo muito problema, a não ser essa intervenção da Ecos com uma fascinação absoluta com colocar rua de contramão. Isso é indiscutível. Eu acho que todos os bairros agora têm pelo menos 2 ruas contramão. Mas esse deslocamento das pessoas que saem daqui para Belo Horizonte, Contagem, para trabalhar, existe um planejamento para que isso seja feito de uma maneira menos onerosa, tanto financeiramente, quanto de tempo, quanto mentalmente, ambientalmente, porque o cara passa 4 horas por dia dentro de um ônibus. Eu acho que não é problema só da região central, não. É problema geral, assim. Quando você pega a trincheira do Ibiruçu, quando você passa por ali, você já sabe que você vai agarrar um tempo. Acho que tem alguns pontos centrais da cidade, assim, esse problema de mobilidade, ele pega todo mundo. Aí mesmo que você está indo para o bairro, aí talvez lá no Renascer não seja tão grave, mas você tem que passar por Teresópolis. Então são várias regiões da cidade assim que garra mesmo. Então acho que a gente tem que fazer um novo estudo geral da cidade. Falar assim, olha, vamos fazer uma revisão do que tem para ser menos pior. E vamos trabalhar lá na frente. Por quê? As pessoas vão lá para fora para trabalhar em Belo Horizonte, Nova Lima, porque está encontrando oportunidade lá e não está encontrando oportunidade aqui. Então a gente tem que fazer com que a pessoa pare de ir para lá e comece a trabalhar aqui. Porque a gente não pode perder mão de obra qualificada, a gente não pode perder cabeças pensantes nessa cidade. Nós temos que fazer com que essa mão de obra que já é da cidade passe a gerar valor para a cidade. Eu não posso, porque uma pessoa, para sair daqui para ir para Belo Horizonte, é porque ela é boa de serviço. Porque uma empresa de BH ela tem mais custo de tirar uma pessoa de Betim do que tirar uma pessoa de próprio BH. Assim como Nova Lima. Eu encontrei uma pessoa outro dia que ela faz Pedro pega 3 horas de ônibus para Nova Lima. Pro empregador dela é melhor pegar alguém de Nova Lima. Mas se ela treina alguém aqui, porque essa pessoa é boa. Então a gente tem que fazer com que as pessoas boas... Eu tive que mudar 500 quilômetros de distância, eu estava em Paracatu. A gente tem que fazer com que as pessoas boas permaneçam aqui. Essa é a visão que eu tenho de mobilidade da cidade. E ajuda na questão do transporte. Se você trabalha perto de onde você mora, nós vamos ter menos problema com o transporte e vamos ter menos problema com a mobilidade. Sensacional, Pedro. Pedro, primeiro quero agradecer também a sua equipe que veio, que atendeu a gente quase que no apaga-fogo. Foi bom demais, tomara que a turma gostou. Mas antes da gente encerrar, eu tenho uma dúvida, assim. E eu acho que vai ser muito interessante. Eu estou ouvindo vocês pela primeira vez, conhecendo vocês. Estou encantado. Eu vejo muita verdade em vocês. Desejo que vocês tenham muita sorte na campanha. Nós vamos vencer. Que legal, cara. Que legal. Porque eu vejo muita verdade mesmo. E eu tinha um conceito diferente. Estou te estudando há um tempão. Eu estou encantado, sério, de verdade. Porém, eu vejo aqui vocês defendem muito o povo. E como a gente está numa cidade com vocação industrial, vocês dão muita cara, dão muita voz para o nosso povo, mas também tem um empresarial que precisa ser ouvido, que precisa crescer também, porque a gente precisa deles. E eu vejo Betim numa situação assim, muito extrema. Nós somos a 4ª cidade no estado de Minas em arrecadação. Nós somos a 53ª, eu acho, no Brasil, se não me falha a memória. Porém, aqui em Betim, com tudo isso que a gente tem, nessa evolução industrial que a gente tem há quase 100 anos já, crescendo industrialmente, o IDH aqui é muito baixo ainda, se você fazer referente ao país todo. O que dá para fazer para melhorar a vida do betinense, cara? Sobre o IDH, em nenhum lugar faz o IDH subir sem educação. Isso é ponto. Então é da base. A gente tem que começar a trabalhar na base ali, a educação muito melhor do que tem sido trabalhado. O português, a matemática, a biologia, a geografia vai ser sempre a mesma coisa. A geografia ainda muda, né? Mas o restante é sempre a mesma coisa. Então tem que fazer com que as pessoas queiram estar dentro da escola. Quando você chega no ensino médio, ninguém quer estar dentro da escola. E eu não queria, eu imagino que vocês também não queriam estar dentro da escola. A não ser que você tenha uma namorada, eu vou lá para ver a namorada e tal, mas fora isso, você não quer estar lá. Então a gente tem que criar os mecanismos utilizando o esporte, utilizando a cultura, como eu vejo. Eu assim, olha, eu tenho um projeto que a longo prazo a gente consegue fazer com que todas as escolas da cidade passem a ser escolas integrais. E se você faz uma escola integral, num contraturno, você consegue fazer com que os alunos estudem, fiquem mais com a cultura e com o esporte. Então, se eu fizer... Hoje nós temos o GEBS, que é um torneio curto.
Mas se eu faço um campeonato como o Campeonato Brasileiro e outros torneios ao longo do ano, e eu faço esse menino estudar o tempo inteiro para que ele possa jogar bola, aí a educação melhora. Porque o objetivo dele não é aprender português, matemática, ele vai aprender por consequência de querer jogar bola. Mas ele não vai querer estudar Pitágoras. Isso não existe. Mas ele pode querer ser o Ronaldinho Gaúcho. Isso ele pode querer. Então, se a gente estimula que ele fique ali na escola, estudando, praticando esporte, tendo acesso à cultura, nós criaremos uma sociedade melhor. Nosso DH, consequentemente, vai mudar e vai melhorar com o tempo, ao longo dos anos. A questão dos empreendimentos da cidade, hoje nós temos um mercado muito maduro, talvez um dos mais maduros do mundo, no automobilismo. O que seria Betim sem a Fiat? É a pergunta que eu sempre me faço. Se a Fiat fechar amanhã, a gente fecha a cidade? Porque Detroit fechou em 2013. E tem uma vocação como a nossa, Sim. de automobilismo. Só que eles tinham muito mais montadoras lá do que nós temos aqui. A gente tem a Fiat aqui e eles tinham várias. E eles quebraram. Na Europa, já tem vários tratados de vários países que, olha, a partir de 2030 não pode ter mais carros a combustão. A partir de 2040, aí na Holanda, na França, na Alemanha, cada um tem a sua data. Não pode mais carro a combustão. Nós temos a Petrobras aqui e nós temos a Fiat. E 90% de toda a economia da cidade gira em torno dessas duas empresas. Assim, como é que a gente vai tratar a cidade de 2050? Se a gente não tem vocação para tecnologia, tem que começar a trabalhar com tecnologia agora. Se a gente não tem vocação para o agro, nós temos que começar a trabalhar ele agora. Aquilo que a gente não tratou até o momento, nós temos que tratar a partir de agora. Porque a qualquer momento nós podemos entrar numa crise como Detroit entrou. Vocês estão em Betim há muitos anos, vocês sabem de quantas vezes que a Fiat para, a cidade toda já começa a se preocupar. Assim, parou o terceiro turno, parou o segundo turno, aí todo mundo já começa a se preocupar. E se a Fiat começar a vender menos carro? E se a Fiat resolver que aqui não vai fazer carro elétrico, vai fazer carro elétrico na Argentina? Quando, na época do governo da Maria do Carmo, e o Lula era presidente, era para a Jeep estar aqui na Betim. O que o pessoal do PT deixou fazer? Deixou levar para Pernambuco. E aí? Será que a gente vai ficar sempre pensando que a Fiat vai ficar aí para sempre? As coisas mudam. Cento e poucos anos atrás não tinha carro, não. Então, é isso que eu penso. Olha, nós temos que criar alternativas, nós temos que fazer com que as pessoas tenham mais capacidade de empreender em situações diferentes do que já existem. Temos que ser disruptivos. Melhorando gradativamente a vida do morador, do betinense, né? Ô, gente, foi bom. Um prazer estar aqui conversando com vocês, conhecer vocês mais de pertinho. Foi ótimo, o papo foi bom. Espero que todo mundo tenha conhecido melhor aqui o Pedro, o Bira, meu parceiro Gustavo que está aqui. Eu quero agradecer de verdade mesmo essa gentileza de vocês terem vindo aqui e desejar boa sorte para vocês, né, Gustavo? Claro, e com o compromisso de retornarem, tanto se eleitos quanto em eventual segundo turno. A gente tem aqui 3 fortes candidatos, um quarto correndo por fora, mas todos os pré-candidatos e todos os candidatos que quiserem terão o mesmo espaço, serão convidados, vão apresentar seus projetos e os outros 2 que vieram antes de vocês também se comprometeram a retornar, tanto se eleitos quanto para eventual segundo turno. Só que aí a gente joga mais pesado. Aí é jogo de gente grande, é quase uma sabatina mesmo. A gente espera contar com vocês aqui e assumindo esse compromisso já com o nosso público e perante a própria sociedade betinense, de não virar o Instagram parado, viu, Pedro? Esse Instagram lá na prefeitura movimentado. Eu acho que o Pedro vai concordar comigo, nós assumimos o compromisso de vir, sim. Né? E a gente vai estar aqui, né, Pedro, no segundo turno. Pode gravar, porque assim, a gente não é terceira via, né? O pai dele lá na convenção teve uma frase assim, mágica, né? Assim, ele foi muito bem iluminado. Nós não somos terceira via, nós somos primeira via.
né? Nós somos uma via realmente de discussão para ruptura em todo, né, todo pensar político dessa cidade, porque, né, a gente tem esse conceito, né, nós somos um grupo muito unido e o Partido Mobiliza, que é de centro-direita, dá essa condição para a gente, e com esse trabalho do envolvimento dos betinenses, nós somos a primeira via, sim, tá? E aí vocês vão ver em breve aí, né, Pedro, as pesquisas aí, se aplicar o nome correto, viu, gente? Pedro Betinense, não é Pedro Moura, Pedro Betinense, né? Aí as pesquisas já indicam que nós somos sim a primeira via, né? Nós não somos uma salada mista lá de alguns arrumados de partido aí que tem até anel de Lula no meio, nós somos assim, a primeira via, né? Então, assim, deixa isso aí. Eu não posso assumir um compromisso de vir no segundo turno aqui, porque eu imagino que a gente ganha antes. Como em eventual segundo turno. Isso aí, né? Mas depois de 6 de outubro eu posso vir como candidato eleito. Que legal, tô gravando então, gente. Obrigado pela tarde, foi um prazer. Tica, muito obrigado. É grande prazer. Ô, Tico, Obrigado. isso aí, Gustavo, obrigado.